Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Petrocast, um podcast feito por estudantes de Engenharia de Petróleo da UFPEL, o capítulo estudantil USPE-UFPEL. É feito para estudantes e para profissionais da indústria de óleo e gás. Meu nome é Jonathan Lemes e neste episódio eu conto com a participação do co-host Guilherme Taylor. Como o Jonathan já me apresentou, meu nome é Guilherme, eu sou natural da cidade de Ipatinga, Minas Gerais, e atualmente sou estudante de engenharia de petróleo, engenharia de petróleo, aqui na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Este é o nosso primeiro episódio da 7ª temporada, e nesse episódio nós temos aqui uma presença muito ilustre e especial para a gente, uma profissional com uma trajetória única e inspiradora, que superou desafios e construiu uma carreira internacional de grande sucesso na indústria do petróleo. Nossa conversa hoje é com Mayra Aquino, uma engenheira de petróleo com mais de 10 anos de experiência e que atualmente atua como engenheira principal na empresa britânica GMV. Com vocês, Mayra Aquino. Obrigada, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz pelo convite, honrada pelo convite aí. Para mim é sempre um privilégio, assim, poder falar com a universidade, poder falar com estudantes, com profissionais que estão iniciando, né? Recentemente, eu até conversando com até num evento aí, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo presencialmente, lá no WSOP, conversando aí com a Muriel, da ANP, a gente falando sobre como a gente enxerga hoje, né, o mercado, como ele está diferente para os novos engenheiros, para os estudantes da nossa época. Estou há 10 anos aí na indústria, eu entrei na faculdade em 2010, e era tão diferente para mim, assim, eu olho na minha época de estudante, de universitária ali, de estagiária, era tão diferente toda essa questão de mentoria, de estar em contato com pessoas que são da indústria. Você não tinha isso, era muito escasso. Então, assim, poder ver hoje em dia, né, essa ponte que existe entre profissionais que já estão no mercado com profissionais que ou não estão ou acabaram de se inserir, é muito bacana. Então, eu me sinto muito privilegiada e tentar trazer um pouquinho aqui dessa minha jornada aí, né, que eu só tenho essa carinha aqui, assim, mas já vivi aí um bocado. Como a gente tinha mencionado, são mais de 10 anos de experiência nessa indústria. E, assim, como já tinha conversado com você aqui no backstage, a gente estudou um pouco da sua história, então eu queria trazer um pouco dessa história sua e gostaria que você contasse para nós como foi esse começo para você lá atrás, como que você observou essa oportunidade de trabalhar nessa indústria, de onde surgiu essa vontade, né? Qual que era o contexto na época quando você escolheu essa carreira? Então, é bem interessante, assim, porque normalmente as pessoas pensam, né, você vai falar, eu tive um pai que trabalhou como petroleiro, eu tive alguém, né, nessa área que me inspirou. Eu nunca tive ninguém, assim, ninguém dessa indústria, de nada. Pelo contrário, eu fui uma das poucas pessoas da família, né, que foram para a universidade, que tiveram um diploma. Então, minha mãe não teve, meu pai menos ainda. Então, eu nunca tive essa referência acadêmica. E para a área de engenharia, então, nem se fala. Então, hoje eu já tenho, né? Hoje eu tenho na família 3 primos que são engenheiros, mas na época ali não tinha tanto contato, enfim. E a minha ida para... Eu falo que foi Deus, assim, ele sempre me conduziu de uma forma muito, muito especial. Eu sempre gostei muito de área de exatas, eu sempre fui tive mais facilidade com números. Eu sou aluna de escola pública, então, na época, o que é bem interessante, porque na época a gente tinha que escolher, assim, era meio uma escolher mais ou menos, né? O ensino médio, a gente não tinha os professores das disciplinas de física, matemática e química, não tinha em todos os anos, primeiro, segundo, terceiro ano. Então, era muito quebrado. Então, tipo, no primeiro ano você tinha de matemática, e aí no segundo ano você tinha de física e química, e no outro... Então, assim, era aquela escassez, né?
Só que eu tive um professor, no meu terceiro ano do ensino médio, eu tive um professor de química, que ele, nessa época, estava fazendo química do petróleo. Foi um curso que surgiu lá na UFRN, lá em Natal, né? Eu estudava lá, morava lá. E aí ele falou, por que você não faz química do petróleo? Foi também um período que o mercado de óleo e gás estava muito bom. E aí ele estava fazendo química do petróleo, né? Estava tendo muito incentivo para essa área e tudo. E aí ele falou, por que você não faz? Você tem facilidade com números, apesar dessas dificuldades, né, que a gente tem aqui, mas você está sempre bem ali nessas matérias e tal. Eu falei, química do petróleo, ok. Assim, eu não tinha muito em mente, eu sabia que eu gostava de exatas, mas eu não tinha ideia, de fato, do que eu deveria cursar. Eu só sabia que eu queria muito estudar, eu queria muito um diploma. Porque eu olhava para minha família, né, para um pouquinho ali da minha história, e a minha mãe sempre falou muito isso. Ela falou: olha, filha, eu não posso lhe dar nada, mas o que você vai conseguir na sua vida vai ser através do estudo. Então, eu já trabalhava nessa época, então, eu sempre trabalhei, eu comecei a trabalhar com 13 anos. Então, eu falava para mim mesma, eu tenho que ter um diploma, eu preciso me especializar em alguma coisa, eu tinha certeza disso. Eu não sabia o que era, mas eu tinha certeza que eu ia estudar. Então, ele falou isso, sugeriu, eu falei, tá bom, ok, gosto de engenharia, gosto de exatas, vou fazer química do petróleo. Aí fiz o vestibular, não passei. E aí, quando foi no outro ano, eu fiz para engenharia química, seguindo ali na mesma, né, pegada ali, química do petróleo, coisa meio ali, vou fazer engenharia química. E daí eu também tentei vestibular no segundo ano e não passei. E aí, nesse final desse segundo ano, surgiu o curso de engenharia de petróleo numa universidade particular lá em Natal. E eu, por ser aluna da escola pública, na época, existia um incentivo do governo do estado de que alunos que tinham concluído o ensino médio em escola pública, eles poderiam se aplicar para esse processo e poderiam ganhar até metade da bolsa, né, para você cursar para fazer o seu curso. E aí eu me enquadrava nessas regras, e aí eu entrei nesse processo e consegui a bolsa. E aí fiz lá o vestibular, entrei, consegui, passei, e eu já trabalhava. Nessa época eu trabalhava no turismo, eu era agente de viagens. E aí, só que aí assim, eu tive meio que escolher, porque o curso ele era pela manhã, e na agência eu trabalhava o dia todo, horário comercial. Então, já foi uma das primeiras mudanças para mim ali. Porque eu tive que pensar como é que eu ia fazer para pagar a faculdade, mudando de trabalho, qual seria o trabalho que se ajustaria a essa nova realidade. Então, ali, através de uma cliente que eu tinha na época, eu falei para ela que queria muito fazer vestibular, que tinha passado, que ia começar o curso no ano seguinte e tal, mas que estava com esse desafio e tudo. E aí ela falou, tem uma escola aqui em Natal que eu conheço lá, o dono, e ele me falou esses dias que ele estava precisando de uma recepcionista. Você tem interesse? Eu falei, claro, tá aqui quem tem. Meu nome é pronta. Meu nome é pronta. Então, só que o desafio nessa mudança era porque eu morava em Natal. Eu morava em Natal, na Zona Norte. Quem é de Natal e estiver assistindo esse vídeo aí vai saber. E o trabalho era na unidade em Parnamirim, que era uma cidade na região, na Grande Natal. Então, era como se fosse, sei lá, era entre municípios, né? Sim. Então, assim, eu tinha que pegar, para vocês terem uma ideia, eram 5 a 6 ônibus por dia para sair da Zona Norte, chegar no trabalho, descia lá numa avenida, ia andando para a faculdade, porque não tinha ônibus que passava lá direto, aí descia para a faculdade, aí saia da faculdade e andando para pegar outro, aí pegava o outro para trocar para pegar o intermunicipal. Minha gente, minha vida era dentro do ônibus. Eu almoçava dentro do ônibus, eu trocava de farda dentro do ônibus, então... Mas, assim, eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer o meu curso, então eu estava determinada que não importasse qual era o desafio que eu tinha que superar, eu ia conseguir, eu ia dar o meu jeito. Então, eu fui e comecei a fazer o curso, e aí foram 5 anos, meus amigos, de muita luta nesse processo aí, mudança de trabalho, depois de um certo tempo, depois de 2 anos, um
pouquinho aí nesse processo. Aliás, depois de um ano eu consegui mudar da unidade que eu trabalhava, mudar para a unidade mais central, em Natal mesmo, então isso me ajudou, porque aí eu diminuí a quantidade de ônibus. E aí, nesse processo, e depois de um tempo, eu também consegui mudar para ficar um pouquinho mais perto da faculdade, mais perto do trabalho, para tentar também ter um pouco mais de qualidade de vida. E foi bem num período assim que coincidiu com um período que eu adoeci no meio da faculdade, porque eu estava ali num processo, eu e as minhas loucuras, né? Eu estava ali num processo, nessa loucura de corre aqui, corre ali, não dorme, não come, e por aí vai. E eu tinha um negócio no meu coração que eu dizia assim, falava, Deus, como é que eu vou me destacar aqui? Porque na minha sala, quando a gente começou a engenharia de petróleo, nós tínhamos 2 turmas. Eram 100 alunos. Era uma coisa assim. Então, era um monte de gente, né? Então, depois ficaram 2 de 50, ou eram 120 alunos. Eu sei que era muita gente. No final, formou lá aqueles gatos pingados, que vocês sabem como é, né? Ali, 3, 6, né? É assim. Foi assim. 8 no máximo. Mas no final ficou pouco. Mas no início era esse monte de gente. E todas as vezes que a gente conversava ali no intervalo, e enfim, nos cursos, aí eu sempre ouvia o pessoal. Porque o meu pai, ele é dessa área. Porque o meu tio é gerente não sei aonde. Não, porque o meu não sei quem é internacional. Eu dizia, meu Deus, quem é na minha vida para me dizer, ao menos assim, faça aqui isso, não tem nada, não tinha referência nenhuma, não tinha nada. Aí eu falava, meu Deus. E outra, a grande maioria dos meus colegas, eles vinham de escola particular. Então, eles tinham tido um ensino médio muito melhor do que o meu. Então, eu tinha muita dificuldade de acompanhar a turma. Apesar de gostar de exatas, eu tinha muita dificuldade. Porque eu tinha que estudar 2 vezes. Eu tinha que estudar o básico, que eu não tinha, que eu não tive lá professor em alguns anos, lembra da história? Sim. E tinha que estudar, porque engenharia por si só você já tem que estudar. Então, eu tinha que estudar o básico para estar ali acompanhando a turma e tinha que estudar o que todo mundo estava estudando. Então, eu tinha que estudar 2 vezes. E aí eu falei, meu Deus, tá bom, vou ter que estudar aqui 2 vezes, vai dar certo. Mas eu quero além, eu preciso ter um diferencial. Eu tenho que ter um diferencial. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu queria, porque eu queria ser laureada. Eu falava, Deus, se eu for laureada, as pessoas realmente vão ver que eu fui uma boa aluna, que eu tenho um bom rendimento, e isso de alguma forma vai me trazer um destaque, porque eu não tenho nada, nenhuma outra coisa para me destacar. Eu não via nenhuma outra coisa para me destacar naquele momento. Eu não tinha inglês ali ainda, então, assim, as condições escassas, né? Eu estava ali pagando a faculdade, porque eu tinha ali já uma bolsa que eu pagava daqui e dali. Então, assim, tudo era muito escasso, tinha que priorizar, ou faz isso ou faz aquilo. Não é como, tipo, hoje em dia você tem várias coisas gratuitas, você tem vários cursos que você pode fazer gratuitamente, pessoas que estão aí. Meu Deus, tem tantas plataformas hoje na internet que você vai lá e fica conversando com as pessoas em inglês e vai aprendendo. E eu vou falar um pouquinho sobre isso aí depois, como foi esse processo para mim também. Mas naquele momento ali ainda não tinha tanto. Você tinha que ter um curso, você tinha que pagar e tal. Então, assim, eu via que, naquele momento, o que eu podia fazer era ser uma boa mordoma do que Deus tinha me dado, que era aquele curso. Então, a forma que eu encontrei de ser uma boa mordoma foi dizendo, eu vou dar o meu sangue aqui, literalmente. E eu quero ser laureada. E eu literalmente dei o meu sangue. É tanto que eu adoeci. Porque eu não dormia, chegou um período, teve um período assim, então o que é que eu fazia, né? Eu sou bem louca, assim, hoje em dia eu sou menos louca, mas na época eu era bem mais louca. Eu não dormia na semana. Então, exemplo, eu dormia 3, 4 horas, tal, ali no iníciozinho de semestre, mas aí quando chegava no meio do semestre, mais ou menos, aí eu intensificava, né, estudando, e nos períodos de prova, esquece, eu não dormia. Então, de segunda a sexta, eu não dormia, eu virava. Então, eu chegava em casa do trabalho, aí eu já estava trabalhando 2 períodos, porque aí as condições financeiras pioraram nessa época, aí eu tive que pegar 2 períodos para melhorar a condição financeira e tal, da minha casa e tudo. E aí eu trabalhava de meio-dia às 10 da noite. Aí olha os desafios, coisas que só Deus ajuda mesmo. Eu trabalhava de meio-dia às 10 da noite. No início era porque era tudo muito longe, né? Aí, e porque era muito longe, eu já perdia a última disciplina da manhã. Eu
tinha que sair mais cedo para poder chegar no trabalho no horário. Então, já teve esse problema no início. No meio, depois de que eu mudei, aí eu peguei 2 períodos para trabalhar. Então, eu trabalhava de meio-dia até 10 da noite e estudava de 7 ao meio-dia. 7 às 11 e pouco. Só que, mesma coisa, eu sempre tinha que sair um pouquinho mais cedo para poder chegar no trabalho meio-dia. Então, assim, eu sempre estava penalizando a minha última disciplina da manhã. Então, minha vida era uma loucura. O que é que eu fazia? Eu não dormia. Aí eu não dormia. Aí eu virava, chegava em casa 11 horas, mais ou menos, 10 e pouquinho, 11 horas. Aí pronto, jantava, tomava banho e estudava. Estudava, ficava ali até 5 da manhã. 5 da manhã, quando a minha mãe acordava para ir para a fábrica, eu estava já ainda na mesma posição que ela tinha me deixado. E aí ali eu só tomava um banho, tomava café, pegava minhas coisas e ia para lá. Então, assim, período de prova era dessa forma. E aí, quando chegava o final de semana, é que eu dormia. E dormia, assim, se eu não tivesse prova ou trabalho para outra semana, né? Então, dava aquela dormida. Então, assim, eu definitivamente não fui a pessoa mais social da minha faculdade. Então, assim, eu não sei o que é calorada, não sei o que é... Não aproveitou as coisas. Esquece. Não sei o que é nada disso. Eu literalmente, eu de fato, assim, eu sacrifiquei, eu usei aquele tempo por isso, assim, eu realmente tinha isso e eu queria muito o resultado daquilo e assim, foi muito sofrido, mas deu certo. Então, assim, eu dei uma adoecida, entendeu, no meio, porque chegou um tempo que eu não estava dormindo, não estava comendo, então, assim, eu fiquei muito ruim mesmo. E aí, nesse período, eu tive que parar, dar uma freada, e aí passei ali mais ou menos um semestre sem trabalhar. Só que aí é aquelas coisas, né? Porque pobre, meu filho de pobre é assim. Eu dizia, meu Deus, e agora? Se eu não trabalhar, eu não tenho como pagar a faculdade. E se eu só ficar fazendo a faculdade... Aliás, e se eu largar a faculdade por 6 meses, eu vou atrasar o final do meu curso. Aí ficou difícil. Então, assim, era aquelas, né, a escolha de Sofia. E aí, assim, deu certo. Aí, depois de um tempo, eu passei um período ali, passei alguns meses sem trabalhar, e a minha mãe me ajudou, algumas pessoas me ajudaram a pagar a faculdade e tudo. Alguns familiares, um tio meu me ajudou, enfim, aí foi ali, Deus foi mandando as pessoas que foi me ajudando. Inclusive, esse patrão lá nessa escola, ele foi um grande pai, assim, que me ajudou também nessa época. E aí foi quando depois de um tempo, surgiu a seleção da Petrobras para estágio. Então, aí também eu olho, os estudantes, depois de ouvir essa minha história aqui, ou eles vão sair muito motivados ou muito desmotivados. Você desmotivado. E aí, quando surgiu essa seleção, abriu vaga. E aí, por que eu falo isso? Porque às vezes eu vejo um pouco nas palestras falando assim de carreira, não sei o quê. Menino, parece assim que é de fato como aquele povo fala mesmo. Tipo assim, você traça uma meta e você faz assim, e aí você coloca... Minha gente, na realidade, na vida do ser humano normal, sem poderes, não é assim que acontece. Ainda mais quando você é lascado, você lá é filho de pobre, não tem nada na vida. Meu amigo, você vai pelas oportunidades que surgem. Então, você tem que honrar cada uma delas. E foi exatamente assim comigo. Surgiu essa seleção, na época, para estágio na Petrobras. E era para reservatório. Então, assim, já começando a história. Então, nem escolha, não tinha escolha, era o que tinha. Então, surgiu essa vaga. Não era a disciplina que eu mais amava, mas era isso. Oportunidade, né? É a oportunidade, é o que aparece, né? Você tem que honrar o que surge ali, né? E também é mais um desafio. Na época lá, existia uma lenda, né, que só passava nessas seleções para a Petrobras os estudantes da Universidade Federal. Eu dizia, meu Deus, e pronto, e agora? Eu sou da universidade particular. Quer dizer que eu não vou passar? Quer dizer que, tipo assim, eu não vou ser selecionada? Eu posso, simplesmente por ser da particular, eu posso não ser nem sequer cotada para vaga. Menina, essa lenda dinâmica, essa lenda urbana lá rolando. Falei, mas tá bom, eu vou com a cara e com a coragem. Eram 2 vagas.
E aí eu passei, eu consegui a primeira vaga dessa seleção. E aí, beleza, comecei a fazer o estágio. E aí foi ali que eu, de fato, fui mudando um pouquinho a minha trajetória, que já existia, né, no mercado de trabalho, que eu falei, eu comecei ali com 13 anos, mas foi ali naquele período, em 2015, em 2013, que eu comecei, de fato, a ter o contato com a indústria de óleo e gás. E aí passei 1 ano e 6 meses na Petrobras como estagiária, depois de um tempinho eu formei, e alguns meses depois eu comecei eu fui contratada por uma empresa de prestação de serviços para a Petrobras, para trabalhar como analista ambiental. E é aí onde entra outra história, viu? Porque quando a gente vai para a faculdade, tem uma lenda urbana também aí que o povo fica lá iludindo a gente, de que a gente vai fazer engenharia e que vai ganhar o piso, que são 9 salários mínimos e meio. E aí todo mundo, o olho é no prêmio, né? O olho nesse salário. Quando eu motivado a estudar, motivado a estudar. Ninguém sabe do termo analista, né? Quando eu pegar o meu canudo, eu vou ganhar 9 salários mínimos e meio, era 8,5, uma coisa assim. Mentira. É mentira. Eu vou dizer para vocês. Já posso desligar a câmera aqui, então? Mentiu porque mentiu para mim também. Nossa. E aí não foi nada disso que aconteceu. Pelo contrário, inclusive, quando eu me formei na quebradeira da quebradeira do mercado. Então eu brinco que dizia, minha gente não tinha nem vaga, nem para eu servir café, não tinha. Eu pedi, deixa eu servir café, eu não quero fazer outra coisa. Qualquer coisa, organizar os papéis, não importa. Tem alguma coisa para mim lá? E era aquele período, não tinha. Então, o que estava surgindo ali, estava surgindo. Agora já tem bem mais e tem muito mais oportunidade, até porque o mercado está aquecido. É outro momento do mercado, né? Mas ali naquele momento não tinha. E aí eu fui trabalhar como analista. E não eram 8 salários mínimos e meio. Era muito longe desse, inclusive. Inclusive, quando eu fui para essa vaga, não era em Natal, então era no campo. Então foi uma vivência muito boa para mim, muito importante. Foi aquilo que eu falei. Honre aquilo que lhe aparece, as oportunidades que lhe aparecem. Porque eu olho hoje para a minha carreira, 10 anos depois, e eu olho todas as posições que um dia eu já passei, desde a minha primeira oportunidade no mercado lá, como babá, como escovista de cabelo no salão, depois atendente na loja lá de revelar foto. Uber, tudo. Eu olho para toda... Pois é, vocês investigaram bem, né? Eu fui Uber e eu já estava formada. A gente vai chegar lá na história do Uber, porque o Uber veio depois de formada já. E aí, eu olho para a minha carreira hoje, olho para o meu momento hoje, e eu vejo que todas as posições que eu já ocupei na minha vida profissional, até aqui, elas me trouxeram até aqui. Elas me ajudaram, elas me deram habilidades, elas me deram conhecimento, elas me conectaram a pessoas, elas abriram a minha mente para muita coisa, enfim. Então, assim, é o que eu falo, honre as oportunidades. E aí eu fui trabalhar como analista e o que eu ganhava, para vocês terem ideia, o que eu ganhava não dava para eu, não fechava no final do mês. Porque como eu não era morando em Natal, era morando numa outra cidade, eu tinha que pagar aluguel, eu tinha que pagar para ir para a cidade, pagar para vir para Natal. Ou seja, no final do mês, eu tinha que pegar dinheiro emprestado para poder pagar as contas, porque o que eu ganhava não dava para pagar as contas. Só que eu estava ali me propondo a viver aquilo pela oportunidade, porque eu via que a partir daquele, eu não sabia como, não sabia quando, mas aquilo ali, assim, foi muito bom para mim, porque foi esse meu primeiro contato. E já foi assim, já tendo que superar zilhares, trocentas e milhares de desafios. De ser muito jovem, de estar ali no campo, tendo que liderar atividades com pessoas que são ali muitos e muitos anos mais velhos que você, então são mais experientes, então você se vê como uma menina, e a gente sabe que a indústria de óleo e gás, e aqui não é levantando bandeira de que, porque eu detesto, assim, absolutamente, quem me conhece sabe,
Eu acho que o feminismo, da forma como ele vem sendo pregado, ele tem feito, inclusive, um desfavor para as mulheres em algumas situações. Então, o feminismo que eu defendo, a diversidade que eu defendo, é aquela que você é muito bom no que você faz, independente de como você se considera, o que é que você se considera o quê. Você é bom. Então, as oportunidades, elas virão e você será posicionado e recompensado por essas oportunidades pelo nível de excelência daquilo com que você entrega. Só que ali, e aí nós sabemos que esse processo, e aí, obviamente, muitas coisas foram superadas, né? E a indústria de óleo e gás, a área de engenharia, a parte de engenharia e tudo, naturalmente, normalmente, ela sempre foi mais masculina do que feminina. Então, existia ali, essa nossa geração já não tem mais tanto isso. A gente olha para o colega do lado, não importa o que é que ele é. Mas a gente sabe que ali, algumas gerações atrás, existia, sim, um certo, né, acepção, talvez, enfim. E eu me vi ali no campo, muito nova, apesar de já estar trabalhando há muito tempo, mas, assim, no mercado de óleo e gás era a minha primeira oportunidade. Qual que era a sua faixa etária, Mayra? Ali quando você... Eu estava com 20... Eu formei com 24. Então, essa minha primeira... Eu entrei na Petrobras 22, estágio, mais ou menos isso, 21, 22 anos. Formei com 24, então eu estava ali, 24 para os 25 anos. Então, e essa oportunidade foi no campo mesmo, onshore? Onshore. Nessa época, eu trabalhava como analista ambiental, que era trabalhando com a investigação de passivos ambientais das atividades de óleo e gás. Então, toda a parte de descarte de material, tudo que acontecia da indústria, que o pessoal descartava, enfim, existia toda uma rotina de monitoramento e avaliação que tem que ser feita para avaliar se aquilo ali estava sendo feito da forma adequada, se não estava tendo contaminação e por aí vai. Então, eu era muito nova. E aí, tive aquele contato ali de ter que estar liderando atividades, liderando operações, liderando pessoas, e aí ter que chegar numa área, às vezes áreas muito remotas, que tinham lá 10, 20, 30 pessoas, equipes monstruosas, de homens, e homens muito mais velhos. Então, assim, para mim existia um desafio, eu diria que muito mais por ser nova, por ser jovem e por ser inexperiente. E essa questão assim, do desafio, da questão por ser mulher, enfim, eu enfrentei, sim, muitos desafios com relação a isso, mas, pasmem, as maiores barreiras que eu precisei superar por ser mulher foram com outras mulheres. Eu vi um trecho disso. Então, foram com outras mulheres. Então, assim, às vezes, até a bandeira que eu vejo muitas mulheres levantando aí, do feminismo, porque a inclusão, às vezes essas bonitinhas são elas que lá no dia a dia do trabalho tornam a vida de outras colegas um inferno. E elas esquecem, por serem mulheres, elas esquecem que a gente tem lá os nossos períodos do mês, né? Que a gente tá com os hormônios loucos. Elas esquecem que a gente tem desafios como mulher do nosso dia a dia, da rotina, que são diferentes do homem. E elas, inclusive, deveriam ser muito mais humanas com as outras mulheres do que os próprios homens, né? E, às vezes, na realidade do trabalho, não é isso que vai acontecer. Então, assim, é muito importante também trazer esse equilíbrio no discurso, sabe? Porque, às vezes, eu vejo muitas mulheres colocando a questão do masculino, do homem, como isso sendo o problema ou o único problema, e esquecendo de outras realidades que outras pessoas estão vivendo e que são fatos, estão lá no dia a dia. Mas eu também tive que superar situações de assédio moral, de assédio sexual, de outros homens. Tudo isso eu tive que viver na minha carreira. E eu tive que aprender. E eu vivi isso como um desafio a ser superado. Como tantos outros desafios. Eu já ouvi colegas meus, inclusive eu conheço pessoas, homens, que hoje ou já não trabalham mais na indústria, ou trabalham, mas têm a sua vida, o seu psicológico, tiveram o seu psicológico e muitas coisas afetadas por assédio moral, por situações que tiveram que viver e que superar, por traumas no ambiente de trabalho. Ou seja, não é porque, assim, eu gosto de olhar para o indivíduo, não é porque é o homem ou é a mulher, é o indivíduo. O indivíduo no ambiente de trabalho, na sua vida normal, ele vai ter que superar muitos desafios. Então,
eu sempre olhei para esses desafios que eu tive que superar aí na minha carreira, independente, sem me colocar num lugar porque eu sou mulher. Porque... Não, pelo contrário, eu aprendi a falar grosso. Eu brinco, quem me conhece, hoje em dia eu estou muito mais zen, mas na minha época lá, aí passei por esse processo, aí eu trabalhei como analista ambiental, aí veio o período da crise, aí todo mundo perdeu emprego. Aí, nesse período, trabalhei como modelo, trabalhei como Uber, fiz curso de confeitaria, e aí eu fazia bolo para vender, aí durante o dia eu vendia bolo, de noite eu fazia Uber. Eu me virava, eu pagava a conta. Então, eu sempre coloquei na minha cabeça que você tem, desde que o seu trabalho seja honesto, é trabalho, não tem isso. Então, é você, porque eu sou engenheira, porque eu estou formada, eu fui laureada, graças a Deus, consegui o meu objetivo lá. Então, eu já estava ali formada, já tinha tido experiência no mercado, nunca olhei para mim, porque eu sou engenheira laureada, não vou trabalhar de tal coisa. Trabalho. Eu nunca fiz essa acepção, porque trabalho é trabalho. Então, eu vivi esse processo e todos esses desafios eu encarei como desafios. Independente de qualquer outra coisa, assim. Você sabia que aquela fase ia passar, né? Que o melhor ainda estava por vir. Então, você foi vencendo cada etapa para poder chegar onde... Porque eu sabia, eu acreditava, na verdade, não é que eu sabia, eu não sabia, não. Eu acreditava que aquele esforço que eu estava colocando ali, ele seria recompensado. E é aí onde eu vejo o valor do ser fiel no secreto. Uma vez eu ouvi isso, que é assim, é muito fácil a gente, no público, a gente colocar o cinto de segurança, né? Exemplo, estou andando sozinho no meu carro, aí eu tenho lá as regras que eu tenho que cumprir. Quando tem alguém no carro, você faz tudo certinho, porque tem alguém olhando ali. Quando não tem alguém olhando, não tem ninguém no carro, ali é que a gente vê realmente o quão fiel você é aos valores que você carrega. Então, isso eu sempre levei para a minha vida. Eu sempre pensei assim, não é porque eu tô entregando aqui um trabalho, eu aprendi nessa minha trajetória, e aí isso foi uma coisa que mudou muito a minha forma de ser profissional, inclusive, em 2016, 17. Em 2016, teve um momento ali da minha vida, da minha trajetória, que aquilo modificou a forma como eu me posicionava com relação ao meu trabalho, que foi o momento em que eu entendi quem era Deus e quem eu era aos olhos dele. Então, aquilo trouxe para mim uma mudança completa. Eu brinco que existe uma Mayra antes de Cristo e uma Mayra depois de Cristo. Porque aquilo trouxe para mim um senso de por que eu faço o que eu faço. Então, até aquele momento, parecia que a minha trajetória profissional ela tinha sido uma soma de acasos. Né? Um professor chegou, alguém e tal, sinalizou um curso e tal, não tinha uma... Então, assim, eu sentia que era meio que tropeços, assim, e uma vontade muito grande de vencer na vida, mas naquele momento eu tive a clareza de por que eu era engenheira de petróleo, por que de fato eu estava nessa área, e foi ali que eu me apropriei desse propósito. E aí eu passei a entender que eu precisava ser fiel no secreto. E fiel no secreto é entregar o melhor que você pode, não importa quem está olhando. Então, assim, é você entregar o melhor relatório, é você trazer a melhor solução para a empresa que você está, é você correr a milha a mais, é você... chegou meu horário, 5 horas, tenho que ir, porque eu trabalho de 8 às 5, né? É você estar ali, eu vou ficar até 6, vou ficar até 7, vou ficar até 8, porque eu quero ir a milha a mais, eu quero que meu trabalho seja melhor, eu quero... É aquilo que você vai fazendo e que às vezes não tem ninguém vendo, mas sempre tem alguém vendo. Sempre tem alguém vendo. E eu, antes já tiveram momentos da minha vida, inclusive na pandemia,
que aí eu já estava trabalhando para a Petrobras, né, na época, e trabalhando em casa, home office, e aí eu lembro, meu Deus, quantas e quantas noites, dias a fio, eu trabalhava assim de domingo a domingo, sem saber nem o que era domingo mais, nem o que era feriado, principalmente naquele período de pandemia, todo mundo dentro de casa. Então eu só trabalhava. Eu lembro que tinha noites que eu fechava meu computador e eu ajoelhava assim no chão do quarto, eu chorava, estava tão cansada, tão esgotada, assim, 14 horas, 15 horas trabalhando já, depois de 2, 3 dias fazendo isso. Eu dizia, Deus, eu tô tão cansada, eu tô tão esgotada. Só que eu sentia, assim, que ali, sozinha, eu não estava sozinha, alguém estava vendo. E que, de alguma forma, aquilo que eu estava entregando, aquilo seria recompensado. Mas não é que eu estivesse fazendo simplesmente por isso. É porque eu sabia que essa recompensa, ela era uma consequência. Mas ela não era o meu objetivo. O meu objetivo era de fato, eu sempre quis muito ser uma boa profissional. Eu queria muito entregar valor através do que eu faço. E aí isso sempre motivou as minhas decisões, o que eu fiz, as minhas escolhas, sair de um lugar e ir para outro, sair de uma empresa e ir para outra, terminar um projeto, enfim. Então, a minha motivação no final era muito mais voltada em ter muito valor no sentido de conteúdo técnico e de integridade mesmo, do que a recompensa que viria, porque eu sabia que naturalmente ela viria. Então, eu resolvi não focar nelas, porque eu sabia que se eu focasse no que de fato importava, elas viriam por consequência. Então, eu fui vivendo esse processo, e aí eu passei 2000, eu fiquei 2 anos fora do mercado, né? E aí, quando eu voltei, ali em 2018, e aí, mais uma vez, eu não escolhi para onde eu voltei. Né? Essa história que a pessoa fala, porque se bota na cabeça, onde é que você quer, você vai para onde aparece. Então, hoje eu trabalho com integridade de postos, mas também não foi porque eu escolhi. Foi processos que foram me levando e me trazendo para essa área. O que eu fiz foi, eu honrei muito todas as oportunidades que me foram dadas, porque eu sabia que eu precisava ser uma boa mordoma. E boa mordomia para mim era isso, era assim. E às vezes eu não fui a melhor engenheira, não, tá? Às vezes eu inclusive, falo muito isso. Eu falo, gente, eu conheço tanta gente, inclusive na minha área, que é muito melhor do que eu, assim, 200 anos luz melhor do que eu, tecnicamente falando. Só que o que eu vejo que às vezes me diferencia dessas pessoas é a vontade. É a vontade. Porque, assim, eu conheço pessoas que são, intelectualmente falando, meu Deus do céu, elas são muito, muito, muito melhores do que eu. Só que elas só querem fazer o básico, o feijão com arroz, e elas não querem as horas a mais depois do ambiente da jornada de trabalho, elas não querem o final de semana dedicado a uma SPE da vida, a um projeto que não vale remunerar por isso. Elas não querem, enfim. Então, ok por isso, são escolhas, cada um tem. Só que muitas vezes, eu falo, poxa, se eu tivesse a competência de tal pessoa, meu Deus, eu era muito melhor. Nossa, eu era uma engenheira, mas muito, muito incrível. Então, assim, nem sempre eu fui a melhor, mas eu sempre entreguei, assim, o que eu tinha. Isso foi uma das lições que eu aprendi na minha trajetória, assim. Eu aprendi que eu precisava ser excelente. E a excelência era entregar o melhor que eu pudesse com aquilo que eu tinha. Porque antes disso, eu me cansei muito, porque eu tentava ser perfeita no que eu fazia. Eu queria ser muito perfeita, e não tem, a perfeição não tem. Você corre, e não alcança ela. E aí, quando eu aprendi sobre isso, sobre a excelência, isso virou uma chave em mim, e eu carrego isso até hoje, sim. Então, eu não sou a melhor engenheira que eu conheço, eu não sou a melhor engenheira de integridade de postos que eu conheço, mas eu posso dizer que eu sou muito dedicada. E eu tento entregar, assim, o máximo. Essa história que você contou para a gente reflete um pouco dessa determinação sua, né? A escassez, eu acho que faz com que a gente agarre as oportunidades, né? E como se fossem as últimas, e isso
vai trilhando o nosso caminho, né? Igual você falou, você não trilhou isso, não planejou isso, projetou isso para você, mas as oportunidades que você teve, você agarrou tão fortemente que trilharam esse caminho naturalmente para você, né? Guilherme, tem alguma pergunta para fazer para o Mayra? Deixa eu pensar. Eu acho que, igual ela contou, né, sobre a trajetória dela, desde o início, sobre o trabalho, sobre a dedicação, acredito que a gente pega um pouco disso, sabe? Por mais que a gente ainda esteja na graduação, igual a gente está totalmente longe do polo, e você teve o prazer, né, de conhecer o Jonathan no Rio de Janeiro, então, tipo assim, a gente traz isso para nós, que são praticamente consequências, porque às vezes a gente está tão longe, mas às vezes a gente tem a possibilidade de estar no Rio de Janeiro, num evento, igual, tem gente que está lá do lado e não foi. Exatamente. Então, acredito eu que são essas diferenças que a gente vai sendo moldado durante a faculdade, a força de vontade é igual, né? Você contando sobre a sua humilde trajetória, assim, desde o início. Então, acredito eu que quando a gente tem a vontade de vencer, a gente não olha o obstáculo que está ali por vir. A gente sabe que vai dar um jeito e vai fazer acontecer. É isso mesmo. A força de vencer, né? É isso mesmo. O Jonathan falou uma frase aí interessante, né? Que ele falou assim: a escassez ela gera a vontade, né? Você falou? Isso, é. Mas você sabe você sabe também o que acontece às vezes? É por isso que a gente entende que são realmente as circunstâncias que provam as pessoas, né? Porque eu conheço muitas pessoas, inclusive muito próximas a mim, que também vieram de uma realidade muito humilde, de condições de vida muito difíceis, mas elas escolheram outro posicionamento. Elas escolheram se vitimizar. Elas escolheram olhar para aquela origem ali e dizer assim, porque eu sou filha de pobre, não tenho ninguém na minha família, porque eu venho da favela. Quando eu vejo as pessoas falando assim, eu falo, eu também. Mas aí eu tinha duas opções na minha vida. Ou eu ia ficar ali sentada no banco, me vitimizando, coitada, pobre de mim, ou eu podia fazer alguma coisa, porque não ia mudar. Eu ficar ali chorando migalhas, não ia mudar nada. Eu já estava vivendo aquela realidade, aquilo já era a minha realidade, e eu já estava condenada àquele futuro. Seria aquilo, depois de anos. E uma vez eu até ouvi isso, até de um ex-namorado, né? Porque ele comentando, ele falou assim comigo, ele tinha um parente que falou assim, mas por que 5 anos para fazer o curso? E aí eu levo isso para minha vida até hoje. Ele falou assim, 5 anos vai passar de qualquer forma. Ou você estando na faculdade, ou você não estando. Então, você pode escolher que depois de 5 anos você pode estar formado, ou depois de 5 anos você pode estar aí de novo, nesse mesmo lugar, dizendo, porque uma faculdade é 5 anos. Então, assim, eu olho, e aí o Guilherme trouxe esse ponto, que é o que você vai fazer, é o que vai dizer, de fato, o resultado das coisas. Vocês fizeram um CSI aí da minha vida, né? O Guilherme falou assim, porque a gente já sabe tudo, você morou no LO. Então, assim, eu venho... se você olhar para a minha trajetória, eu com certeza sou como que fala? Tinha tudo para dar errado, né? Tinha tudo para dar errado. Meus pais não tinham educação, assim, não formaram, não tinha essa referência, eles só sabiam que tinham que estudar. Os dois, né, saíram do Nordeste. Pelo meu sotaque, vocês percebem, porque eu falando inglês, ninguém sabe que eu sou do Nordeste, mas na hora que eu falo português, meu amigo, não tem no mundo quem não saiba que eu sou do Nordeste. Sotaque, né? Não me perco nunca. E aí meus pais saíram do Nordeste naquela época ali, né? O pessoal saía do Nordeste para ir trabalhar na região Sul e Sudeste, então eles foram para São Paulo, se conheceram lá, casaram, e eu nasci lá em São Paulo. E aí eles moravam
um barraco, né? Tiveram um momento ainda que eles conseguiram uma casa de cimento e tudo para morar, mas teve um período da nossa vida que a gente morou em barraco mesmo, barraco de madeira. Barraco da polícia tá trocando bala com o bandido lá fora e a gente tem que dormir abaixado, que as balas passavam na parede. Madeirite. E Heliópolis? Heliópolis é uma das 10 maiores favelas do Brasil. Então, hoje, o Heliópolis, ele já está bem diferente daquela época. Obviamente, ainda existe criminalidade, ainda existe um monte de coisa, né, que faz parte do dia a dia ali, mas naqueles anos ali, muitos barracos, inclusive o barraquinho lá que a gente morava, não existe mais, porque eles foram retirados, a prefeitura fez um processo de construção de residências, de apartamentos, então eles tiraram aqueles barracos, criaram prédios habitacionais e foram, né, foram dando o direito de morada para as pessoas que moravam ali, enfim. Só que a realidade da favela era a realidade da favela. Quem é de favela sabe a realidade da favela. E a gente também teve outro desafio como família, né? Meu pai era um pai violento, então minha mãe sofria violência doméstica. Então, meu Deus, quantas noites que meu pai colocava eu, minha mãe e meu irmão para fora de casa e a gente tinha que pedir socorro na casa dos parentes, dos vizinhos, para não dormir na chuva ou para se proteger da bala perdida que estava lá acontecendo. Então, a gente também teve muitos desafios, assim, como família, para superar. E eu conheço pessoas, conheço familiares, conheço amigos daquela época, pessoas que me acompanharam, e aí eu vivia, né, meus pais viviam mudando, porque essa questão da familiar, né, que a minha mãe vivia com meu pai, então, assim, era um ambiente, não era saudável. Então, a gente vivia mudando, né? Começava uma série numa cidade, aí eles voltavam, aí separavam de novo, aí ia para uma outra cidade. Então, assim, a gente mudava muito. É tanto que, às vezes, quando eu falo assim, quando alguém fala que mudou muito, né? Quando era você é paramilitar? Eu falo, não. Não, pessoal, não militar, não. Lá em casa era por outro motivo. Geralmente é assim mesmo, né? Militar, filho de militar, mora em várias partes do Brasil. Né? Então, assim, a gente teve que superar muita coisa, assim, como família, muita coisa mesmo. Escassez, às vezes não ter o que comer, às vezes não tinha que escolher, vender o almoço para comprar janta. Foi bem desafiador. Mas é aquilo, eu olhei para tudo aquilo e falei, bom, a gente já está vivendo assim, e eu quero mudar a realidade da minha família, e eu quero muito mudar o meu futuro. Então, eu só tenho um caminho, estudar. Eu não tenho herança, não tenho ninguém aqui que vai me dar uma porta de nada. Eu tenho que fazer alguma coisa, me mexer. E eu olho aí para a minha vida até aqui, que Deus ele colocou pessoas muito, muito importantes na minha vida. Mas nenhuma delas veio por acaso. E essa história, aquela frase clichê, né, de que sorte é quando a oportunidade encontra necessidade, encontra oportunidade, uma coisa assim, enfim. Não existe sorte. Eu não acredito em sorte. Eu acredito que você cria as oportunidades, que você vai atrás delas, assim. Porque eu olho para minha carreira, eu olho para minha vida até aqui. Então, hoje eu estou aqui na Inglaterra, meu Deus do céu, filha de pobre, pé rachado, lá dos Cafundó, né? A gente está aqui hoje, a gente mudou em março desse ano, eu e meu esposo. E aí a gente está hoje vendo aqui uma outra vida, se acostumando, que inclusive eu acho que é assim, minha gente, olha, eu falo isso com o meu psicólogo, viu? Eu tenho que ter um psicólogo, né? A história não foi fácil, não. Até quem não tem história dessa tem que ter um psicólogo, mas eu falo para o meu psicólogo, eu acho que eu tô com problemas, eu estou com dificuldade de me adaptar aqui. Eu acho que eu lutei tanto na minha vida, sempre foi tudo tão difícil, assim, muito difícil. Tinha o difícil, aí tinha a minha vida, entendeu? Que aí agora eu estou num momento da minha carreira que é diferente, não é que é fácil, são outros desafios. Só que eu tive coisas tão mais hardcore, tão pesadas para viver, que eu acho que eu sempre vivi em modo sobrevivência. Então, sempre preparada para uma coisa dar errado, sempre preparada para resolver o problema, sempre em modo, né?
E hoje aqui eu estou tendo o desafio de me adaptar, porque é tudo diferente da velocidade que eu estava acostumada, tudo diferente da forma como eu estava vivendo no Brasil. Também tem a questão de estar longe da família, tá eu e meu esposo aqui só, enfim. Então, tem outros desafios a serem superados. Não está sendo fácil também não, viu, meu povo? Porque o povo tem uma ilusão, inclusive isso é bom para falar a verdade aqui, que eu sou a pessoa que fala a verdade. Que bom, ó. A gente vê o povo no Instagram, né? Vida do Instagram. Ah, porque fulano agora tá morando lá na Inglaterra. Nossa, que vida incrível. Não, Mayag, é o supra-sumo. Eu cheguei aí, eu paro, né? Roupa chique, né? Gente, a vida, a gente se ilude muito. Eu acho que esse é o maior problema, e o maior problema dessa geração é viver de ilusão. A gente tem que viver de realidade. Olha, o feijão com arroz que a gente tem aí no Brasil, minha gente, esse pessoal nem almoça aqui, vocês não estão entendendo, porque a cultura aqui o pessoal come lanche, come wrap na hora do almoço. Olha quem é que consegue conviver com wrap, pelo amor de Deus, né? Isso dá logo uma fraqueza. Então, assim, as pessoas criam ilusões de que a vida é perfeita. Não tem vida perfeita, gente, não tem. A gente está aqui, a gente está numa cidade, é outra questão, é de segurança, enfim, tem várias coisas. Mas, gente, tem tanta coisa que não é boa, tem tanta coisa que não é legal. É uma cultura tão diferente da nossa. E, assim, uma vida que você tem aí, você vai ter aqui. Se você é infeliz no Brasil, você vai ser infeliz aqui. Se você é um mau profissional, seja lá onde você vai ser um mau profissional aqui, ou em qualquer, ou na China. Então, assim, essa ilusão que até às vezes as pessoas têm de, porque tá na Inglaterra, porque fulano agora tá trabalhando lá na Noruega. Minha gente, a vida é a vida. Todo mundo adoece, todo mundo levanta, chove, você tem que ir molhado para o trabalho. Sabe, a gente tem que parar de desmistificar e de sair da foto perfeita do Instagram e vir para a realidade e entender que trabalhando na Inglaterra, trabalhando na Europa, trabalhando na Noruega, onde for que você vá, você vai ter que superar desafios. Aí são desafios culturais, são desafios políticos, são desafios técnicos, pessoais. Meu Deus, eu estou vivendo tanta coisa aqui, minha gente. Pessoalmente, é meu esposo, ele está amando todo minuto. Não sei não que eu estou amando todo minuto, não, ainda. Eu estou bem assim, não sei não se eu estou amando todo minuto aqui, não. Então, assim, desafios como pessoas, a gente cresce, está sempre crescendo em todas as áreas, não é só a área profissional, né? A gente está crescendo em todas as áreas. Então, assim, eu acho que é importante também trazer assim, essa realidade, que as pessoas elas criam muita ilusão. E como estudante, eu queria muito, sabe, que alguém tivesse bem realista comigo na universidade, tivesse dito, olha, minha filha, escuta aqui, continue, força na peruca, dê aí o seu gás, vai valer a pena, mas não se iluda. Não se iluda que você não vai sair da faculdade ganhando o piso. Não se iluda que morar fora do Brasil, ter emprego fora é a vida perfeita. Não se iluda. Não se iluda. Não se iluda com aquele nome no Instagram, no LinkedIn, um monte de título, foto bonita. A realidade é diferente. Eu queria que alguém tivesse sido assim, sabe? Porque isso não teria me feito desistir. Pelo contrário, teria me feito me poupado algumas ilusões que eu criei e eu quebrei a cara. E, inclusive, eu quis desistir por causa de algumas dessas ilusões que eu criei. Aí eu falei, meu Deus, quando é que eu vou um dia receber um salário de engenheira? Eu formei em 2015, minha gente. A primeira vez que eu ganhei como engenheira, o piso, foi em 2019. Foram 4 anos depois. Ou seja... Ultrapassaram tudo isso, né? Todas essas... Você falou que teve que lutar contra, né, esses paradigmas que acontecem, né, na nossa sociedade, principalmente quem, igual a gente vem de cidade pequena, as pessoas não têm muito pensamento de crescer, prosperar. Né? Fica sempre ali, meu pai foi isso, você é isso, e tá tudo bem, a vida é isso, o mundo é isso. Quando a gente tem um pensamento diferente e quer sair disso, às vezes a gente é bloqueado por pessoas que estão ali no nosso entorno, né? E você contou que você ficou ali dois anos longe do mercado, afastado do mercado. Como foi para você voltar, se reposicionar e tá hoje falando para a gente aí desde do Reino Unido, né? Você, contando que não é uma vivência, assim, uma vida de conto de fadas, é uma vida normal, real, né? Tem problemas, tem desafios. E como que foi para você, assim, voltar para o mercado naquele contexto e
vislumbrar essa vida que você está tendo hoje, assim, ou receber esse piso? Como foi para você receber esse piso salarial? Rapaz, a minha história é assim, ou ela motiva as pessoas, né? Ou ela desiste mesmo. O meu processo de volta para o mercado foi muito, muito interessante, assim, porque eu acho que eu comentei aqui com vocês que eu tive um momento da minha vida, né? Maíra antes de Cristo, Maíra depois de Cristo, que aquele momento foi um momento muito decisivo para mim, como pessoa. E aí aquilo modificou tudo no meu entorno. E esse momento foi em 2016, né? Em 2016, 2018, entre 2016 e 2018, né? Eu brinco que de 2010 a 2015 eu fiz a minha faculdade para me tornar engenheiro de petróleo. Só que de 2016 a 2018 eu fiz ali uma pós-graduação, que foi Deus trabalhando em mim para me preparar para o que estava por vir. Então eu passei ali 3 anos na faculdade com Deus, sabe? E aqueles 3 anos foram 3 anos que eu tive que eu fui desconstruída. Eu estou sendo até hoje, mas assim, aquele foi um período. Vocês já viram? Vocês falaram que moram no interior, então vocês devem ter visto já alguma vez na sua vida. Já viram alguém tratando um peixe, pega um peixe e corta o peixe, tira todas as vísceras. Tira a escama, tira a tripa. Pois Deus fez exatamente aquilo comigo. Assim, eu sentia que ele tinha me cortado aqui igual o peixe, arrancado as tripas fora, sabe? E estava agora botando uma farofa bem gostosa dele para fazer uma refeição muito Maçado. boa. Porque eu sinto isso, assim, para mim. Eu realmente vivi um processo nesses 3 anos que mudou muito. E aí eu não tenho como falar da minha trajetória profissional sem falar desses 3 anos. Porque esses 3 anos foram os anos que, de fato, me posicionaram. Eles modificaram a forma que eu enxergava o meu trabalho, a forma como que eu fazia, porque eu fazia, por que eu era engenheiro de petróleo, por que eu estava indo para o meu trabalho lá todos os dias, por que eu estava acordando, por que eu estava fazendo aquele relatório, por que eu estava me relacionando com os meus colegas de trabalho daquela forma, e por aí vai. Então, aquilo mudou muito, mudou completamente, mudou qual era a posição que eu queria ocupar na indústria. Aquilo me trouxe o senso, inclusive, de o quão era importante momentos como esses aqui. Porque, às vezes, as pessoas elas miram muito, e quando eu iniciei a minha faculdade, a minha grande motivação era a independência financeira, era sair da miséria. Só que aí, nesses 3 anos, Deus me ensinou que é muito além disso, que a questão financeira, isso vai ser a consequência da sua vida. Vai ser a consequência do seu esforço. O seu objetivo ele tem que ser maior do que isso. E hoje eu olho, para mim, não tá, porque o dinheiro... Não, gente, o dinheiro é muito importante, mas muito importante, importantíssimo. Paga os boletos no final do mês, paga as contas, tem que ter... Mas ele é consequência. Mas uma coisa que me traz, assim, aquela, sabe, no coração, que me aquece, é eu ouvir, assim, às vezes alguém que fala, Maíra, uma vez eu fui numa palestra sua, ou ouvi uma coisa e aquilo mudou, assim, a forma como eu estava no mercado. Alguém que chega para mim, assim, fala assim, Maíra, eu um dia, lá no LinkedIn, mandei uma mensagem para você, e aí hoje eu estou aqui, ó, tem uma menina que trabalhou comigo lá no Rio Grande do Norte, que ela mandou uma mensagem uma vez para mim, e anos depois ela participou lá numa seleção e foi trabalhar na minha equipe. E aí ela falou, eu nunca esqueci aquilo, porque eu lembro que uma vez você falou, quando eu mandei mensagem para você, eu achava nem que você ia responder, você me respondeu, me deu atenção e trouxe lá um pouco da sua história para mim, aquilo me motivou para eu não desistir, que eu estava pensando em desistir. Então, assim, essas coisas, assim, esses são essas pequenas coisas que a gente vai vivendo, você vai vendo o quanto mais de valor isso tem do que, de fato, outras coisas que às vezes a gente, né, mira. Então, voltar para o mercado passa por esses 3 anos, porque foram esses 3 anos que Deus me ensinou sobre o valor das coisas. Eu ia falar isso, mulher vai abrindo um monte de caixa e não fecha, né? Eu lembrei agora de uma caixa que eu deixei aberta lá atrás, depois eu volto para ela. Que foi um negócio que eu falei de quando eu comecei na indústria, que eu tive meu primeiro contato, ele sendo muito nova e tal, e que eu tive que aprender a endurecer, né?
Quando eu saí da Petrobras, o meu chefe lá me chamava de a dama de ferro. Era a dama de ferro. Porque você tem que endurecer, você aprende a endurecer. E, inclusive, não deixem eu não fechar essa caixa aqui dos 3 anos e como eu voltei, tá? Mas só para eu fechar a outra lá, para não ficar aberta. Inclusive, é muito importante a gente falar sobre isso, porque às vezes eu vejo o povo por aí preparando o profissional para o mercado como se ele tivesse indo trabalhar lá com os ursinhos carinhosos. A vida não é assim, minha gente. Não fique esperando que você vai chegar lá no ambiente de trabalho e é tudo puff, cor-de-rosa, lindo, flores, nuvens, sabe? Escritórios da Google, um negócio assim, né? Bem bonito, bem instagramável. Não é assim. A gente, e na indústria de óleo e gás, muito menos. Na indústria de engenharia, muito menos. Você tem que se preparar para colocar a bota e ir lá para o meio do mato. Não, mas petróleo. Não tem banheiro, não tem... Almoça onde? Onde der certo. Com a quentinha na mão, aquela quentinha com a sentado no canto, assim. Né? Comi muitas dessa. Como homem, você tá ali, tira o EPI, pá, em pé, mesmo você resolve a sua vida ali, faz um xixizinho. Sendo mulher, minha gente, olha, vai ter que procurar o mato lá, tirar aquela roupa e procurar um... É difícil, é desafiador. Então, você tem que aprender e endurecer. E aí, quando eu falo endurecer, não é virar um... Mas é endurecer mesmo, é tirar desconstruir essa filosofia de que tudo é perfeito e que é tudo muito leve. Não é leve, não é leve. É aprender, tem que falar grosso, sim. Porque o povo é muito mimimi, a gente tá vivendo uma geração que é muito mimimi. Você vai numa reunião assim, aí seu chefe ou um colega de trabalho fala uma coisa assim, é um pouco mais duro ou mais direto mesmo. Aí as pessoas, porque não sei o que. Minha gente, não, pelo amor de Deus, engole o choro. Eu aprendi isso na minha carreira. A gente não critica pessoas, a gente critica processos. Então, desde que as conversas e a discussão na mesa esteja sobre o que é técnico, tá tudo certo. Pode gritar, pode bater na mesa, não pode bater na mão do coleguinha, mas desde que o foco seja, vai aumentar mesmo, o calor vai aumentar. E isso faz parte do nosso processo de criar musculatura. E é o nosso posicionamento no mercado, é como ter voz, é como ter postura no que a gente coloca, defender as nossas ideias. A gente vai encontrar tantos desafios de pessoas que são contrárias àquilo que você está colocando, tecnicamente falando. Então, é muito importante, é fundamental que você seja muito bom no que você faz, para que você sempre esteja pautado tecnicamente naquilo que você está falando. Porque desde que você tiver esse respaldo técnico, meu amigo, pode vir o giraia, que não vai ter. Na minha carreira, não uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, que chefes meus receberam pedidos para cortarem a minha cabeça. De chefe, de gerente sair lá da outra gerência para mim, da minha gerência, pedir a minha cabeça para o meu chefe. E aí meu chefe falava, mas o que foi? Ou porque ela falou que tem que fazer assim, porque assim, e ela é muito dura, e meu chefe, tá, mas o que ela tá pedindo tá violando alguma lei? Aí, não, então ela tá baseada tecnicamente, ela tá respaldada tecnicamente, eu não tenho porquê, eu não tenho... E assim, eu já tive brigas, mesmo assim, trabalho mesmo, do cara patente mais giraia que ele tem, e eu zero depois de ninguém. Só que assim, eu nunca abri, desde que eu estivesse tecnicamente embasada no que eu estava falando, podia ser o gerente geral. Eu não queria saber. Eu ia defender o que era técnico. E já saí de empresas, inclusive, por isso também. Já saí porque a empresa, a filosofia da empresa, não era seguir o que estava tecnicamente ali, as regras, a ética, moral. E eu nunca, jamais, na minha carreira, eu sei, as pessoas que estão ali diante de mim, naquele trabalho, elas não sabem a minha história. Eu sei a minha história. É por isso que aquele do ser fiel no secreto. Eu sei o que eu tive que superar na minha vida, tudo na minha trajetória. Então, eu nunca, jamais baixei a minha cabeça para qualquer organização ou para qualquer coisa que fosse contrária aos valores e princípios éticos e morais da minha profissão e do que eu acredito como pessoa. Então,
Isso também é muito importante para você no ambiente de trabalho. Isso é fundamental. Sabe por quê? Porque eu conheço colegas que são muito bons tecnicamente, mas eles se vendem por qualquer preço. O importante é estar bem na fita com o chefe. O chefe mandou ele pular do precipício, ele vai lá e pula. Porque ele quer ser elogiado. Ele quer ser elogiado a qualquer custo. Eu nunca quis isso. Eu quero estar correta tecnicamente. Eu quero ver que o resultado daquilo que está sendo feito para a equipe, para o processo, aquilo vai trazer um resultado positivo no final. Aquilo vai estar tecnicamente adequado. Eu não quero estar bem na fita com ninguém. Se esse processo vai ter que passar por ter que me dispor com alguém, ter que contrariar um chefe, um gerente, algum coordenador que está querendo fazer as coisas de qualquer jeito porque quer fazer mais rápido, ou porque para ele aquilo ali, no conjunto de regras e valores morais dele, aquilo ali é só olhar de lado que tudo bem, né? Isso existem pessoas de todos os tipos, a gente vai lidar com tudo isso. Então, a gente saber, como profissional, saber muito bem quais são os princípios que nós carregamos e o que é que a gente está querendo construir no mercado de trabalho, isso vai falar muito mais alto do que qualquer coisa. Senão, você vai ser, no mercado de trabalho, massa de manobra. Onde o vento soprar, você vai. Aí, se o gerente agora é o gerente que cumpre as regras, você vai cumprir as regras porque o gerente tem esse perfil. Se você está com um gerente agora que não cumpre as regras, que dá jeitinho, então você agora vira a pessoa que dá jeitinho também. Profissionalmente, isso você até pode pagar as contas no final do mês, ficar num trabalho e pulando de trabalho em trabalho. Você pode estar posicionado no mercado e passar a sua vida toda posicionada no mercado. Só que eu, profissionalmente, eu não gostaria de olhar para trás, depois de anos, e ver que eu construí uma casa em cima de uma duna que não tem base, não solidificou, não deixou resultado na vida de ninguém, não modificou a vida de ninguém, não trouxe resultados significativos, não foi contra a cultura, a contracultura, às vezes, que está impregnada nas pessoas. E aí, às vezes, até essa questão do jeitinho brasileiro, que eu escuto muito, eu não quero ser rotulada por isso, eu não quero carregar isso na minha vida. Pelo contrário, eu acho que isso é um câncer para a nossa sociedade. E a gente tem que quebrar isso. E a gente começa quebrando isso, não é na política, não. Lá é outra luta lá. É no ambiente de trabalho. Porque se no meu ambiente de trabalho eu me vendo, então não tem valor moral nenhum para estar discutindo política fora do meu ambiente de trabalho. Porque é o meu princípio, é o que eu carrego, é o que eu sou. Então, fechei a caixa. E aí, na caixa agora dos 3, de como é que eu voltei, foi esse processo desses 3 anos, ele serviu para isso, para me trazer essa visão, essa mudança acerca de quem eu era e por que eu fui posicionada naquele lugar com aquela profissão. E aí, quando foi em 2018, e aí foi nesse período que aí eu estava, né, trabalhei como Uber, fiz várias coisas que não tem nada a ver com petróleo, e eu já tinha desistido, certo? É importante dizer isso. Já tinha desistido da área? De voltar para a área, porque assim, eu passei aqueles 3 anos e eu carregava uma ferida tão grande no meu coração, porque eu tinha me formado, tinha sido laureada, tinha feito todo aquele esforço, tinha tudo aquilo, superado ali, né? Não tinha tido um trabalho como engenheira, fui trabalhar como analista, aí perrengue, não tinha dinheiro para pagar as contas, vivi assédio moral nesse trabalho. Minha gente, caos. Aí eu, meu Deus do céu, será que não valeu a pena? Tipo assim, todo aquele esforço, tudo aquilo. Então, eu meio que já tinha, na minha cabeça, eu já tinha meio que, sabe, desistido. E aí, quando foi no final de 2017, eu tive que ir a São Paulo para resolver umas questões familiares. E aí eu achava, aí eu fui, era passar um mês, enfim, para resolver esses problemas, e que eu voltaria numa janela de tempo ali curta. Só que aí, quando eu cheguei lá, eu descobri que eu tinha que ficar por mais tempo, e aí eu fiquei 3 meses, enfim. E aí nesse período, desses 3 meses, procurei trabalho em São Paulo, procurei, de todo jeito, não deu certo. E aí, antes de voltar, eu recebi lá uma palavra de que a minha volta, que eu não deveria desistir da minha profissão, do meu trabalho. Porque todos aqueles anos tinham sido anos de plantar sementes. E que a partir daquele momento eu passaria a colher os frutos.
Só que, minha gente, isso não fazia o menor sentido, porque eu estava fora do mercado já há mais de 2 anos. Não tinha emprego. E ainda não tinha emprego naquele momento. Contexto, né? Tava um caos, não tinha contrato, as empresas fechando, pessoas que tinham 20 anos de indústria fora do mercado. Eu dizia, meu Deus, gente, tem nenhum sentido. As coisas de Deus não faz nem sentido, né? Não faz mesmo. Aí eu falei, tá bom, amém. Amém. E voltei para Natal. E aí eu já tinha mandado currículo para o mundo, para o mundo inteiro. Currículo para todo canto, de todos os níveis, júnior, não júnior, todo eu saí aplicando assim, metralhadora. E aí, quando eu voltei, umas 3 semanas, 3 semanas depois, em uma janela de 48 horas, eu fiz 3 entrevistas. Eu recebi 3 propostas de trabalho. Não eram 3 propostas, eram 3 propostas, né? Eram 3 oportunidades. Então, era um de Natal, que foi era como prestadora de serviço para a Petrobras. Uma que era uma vaga na DNV em São Paulo, no escritório, como engenheira de alguma coisa lá, não lembro o que era. Mentira! Não era. Era isso mesmo, verdade. E a outra era no Rio. Era uma empresa de fora do Brasil que estava contratando engenheiro para trabalhar no Rio. Uma coisa assim, enfim. E aí eu lembro que eu não queria de jeito nenhum de Natal. Era que eu não queria. E eu falei, mas não quero essa, porque eu não quero essa. E aí, assim, no meu coração veio aquela coisa, assim, Deus me falando, vai ser do seu jeito ou do meu jeito. Foram 3 anos, você não aprendeu ainda? E aí, assim, eu falei, tá bom, aprendi. E aí eu fui para a posição que, de fato, era que eu não queria, que foi a posição lá em Natal, né? Prestando serviço para a Petrobras. Só que aí, aquilo que eu falei aqui no início, gente, a gente precisa honrar todas as oportunidades que surgem na nossa vida e não desprezar jamais nenhuma delas. E não desperdiçá-las também. Por quê? Porque eu olho hoje para onde eu estou aqui. Hoje, o meu trabalho nesse lugar, ele é resultado dessa posição que eu deixei Deus conduzir lá em 2018. Porque se eu tivesse caminhado pelo que eu queria a todo custo, eu não teria nem escolhido aquela posição. Então, assim, eu abracei aquilo, amém, Deus, é isso, não estou enxergando o porquê, mas é isso. E foi entrar ali que me capacitou. Então, eu vivi ali os meus maiores desafios de carreira técnico, né? Foi quando eu entrei ali, e aí cheguei de alguns anos depois. Eu brinco que eu sou Severino no óleo e gás, eu já passei por muitas áreas na área de produção, né? Então eu entrei, aí fui para trabalhar para medição de fluidos, com os regulamentos da ANP, depois fui trabalhar com engenharia de operações, para águas rasas, para terra, gerenciamento de vapor, gerenciamento de sonda, enfim, eu já trabalhei em um monte de coisa. E aí, quando foi em 2019, veio o SGIP, que é a Integridade de Poços. E aí o meu chefe, mulher, a gente chamava de mulher, fulana saiu de férias, sei lá, não sei aquelas coisas loucas, e aí ele era muito doido, assim, um grandíssimo amigo meu, até hoje, assim, a gente foi muito parceiro de trabalho, e aí a gente criou uma relação muito, muito bacana. Ele era muito doido, muito ligado no 220, assim, e aí ele soltou lá o SGIP no meu colo, literalmente, e ele falou, e aí quando eu lembro que foi tão louco que eu entrei no SGIP, acho que com menos de um mês, veio a minha primeira auditoria. Então, assim, eu nem sabia direito o que era SGIP, então já tinha uma auditoria para passar. E aí eu brinco que eu fiz uma especialização em integridade de poços em menos de 3 meses, porque eu precisava. Porque eu passei por 2 auditorias numa janela de 45 dias. Então, eu comecei a trabalhar com a SGIP, aí veio uma primeira auditoria. Então, eu já tive que me virar para aquela primeira auditoria. Não passou nenhum mês depois daquela primeira auditoria, outra auditoria. Então, assim, era saindo de uma, caindo na outra. E aí, esses desafios foram me moldando e eu fui realmente abraçando esse processo e fui me especializando. E aí foi ali onde a gente entrou na pandemia e aí eu respirava integridade de poços. Eu 2 anos dentro de um quarto que eu só trabalhava, só estudava. E foi ali também que eu comecei a usar esse tempo para melhorar a questão do inglês,
e me conectar fora do ambiente de trabalho, que eu estava muito fechada ali no ambiente, né, da Petrobras, e eu precisava, e as pessoas não me conheciam. E aí foi quando eu comecei a me posicionar mais no LinkedIn, e aí foram surgindo os convites para fazer palestras, e aí o mercado começou, então, a me conhecer. Mas foi basicamente isso. Maravilha. E não é pouca coisa. Eu acho que até para não passar batido, eu vou mencionar um pouco aqui da sua trajetória, o pessoal que está nos assistindo ficar ligado e saber que essa pessoa não é qualquer pessoa. Essa história que você contou para nós aqui tem fundamento. A Mayra é engenheira de petróleo, como ela mencionou anteriormente, com honras acadêmicas, né? Ela é Master Business em Gerenciamento de Projetos, mestranda em Ciências e Engenharia de Petróleo, atua com análise quantitativa de riscos, né, de postos para a empresa britânica, né, GMV. GMVI. Acumula 10 anos na indústria de óleo e gás, estagiou na Petrobras, ministra treinamentos, né, presta consultorias para diversas operadoras do Brasil. Ela é jovem profissional premiada pela SPE Brasil, né, um prêmio que a SPE dá a alguns profissionais da indústria jovens. É chair do Comitê Técnico de Integridade de Postos, representa a América do Sul no Board de Integridade de Postos da SPE Internacional. Então, assim, é uma pessoa com uma carreira fantástica, uma história brilhante, inspiradora, que com muita humildade atendeu o nosso pedido aqui de estar conversando um pouco com a gente. E agora eu queria assim, que você falasse um pouco para a gente como que foi a saída sua, essa construção da carreira internacional, assim, como que surgiu essa oportunidade e a importância do inglês também nessa trajetória. Durante a pandemia, eu usei aquele tempo para realmente... Eu sentia muito forte essa direção de Deus acerca de me especializar em integridade de poços. Só que ali naquele momento eu não tinha tanto material, assim. O que a gente tinha era a resolução da ANP, tinha ali já alguns cadernos do IBP, e era isso. Aí você tem as outras resoluções fora do Brasil e tal, só que era um processo que estava amadurecendo no país ainda. Então eu mergulhei mesmo, assim, eu fui esmiuçar a resolução nacional a fundo, estudar, me especializar naquilo, e foi nesse tempo que eu comecei a me conectar com pessoas para aprender mais sobre isso, para tentar aprender mais sobre isso. Então, eu comecei a usar o LinkedIn para tentar me conectar com outras pessoas. E nesse processo, eu comecei a falar com muitas pessoas que não eram do Brasil. Então, eu tinha que falar inglês, né? Então, ali, naquele momento, dava para resolver, porque eu fazia ali, o Google ajudava, eu mandava, né, por escrevendo tudo certo. Só que aí eu sentia muito essa direção ali de Deus nesse momento, que eu também precisava ser uma boa mordoma com relação ao idioma. Porque se eu quisesse ir para o meu novo nível profissional, avançar no meu novo nível, eu tinha que ganhar, né, adquirir essa nova habilidade. E aí, com o inglês, foi assim, o meu contato com o inglês, ele foi durante a faculdade, assistindo série, porque como eu não tinha muito tempo livre, então eu não tinha, né, as caloradas, os churrascos que eu não podia ir, o meu lazer era assistir série e filme. Então, eu usava isso também já como uma forma de capacitação. Então, eu fui ouvindo muito, e aí eu fui treinando o meu ouvido. E aí, o que aconteceu? Na pandemia, eu encontrei um aplicativo chamado Tandem. Tandem, T-A-N-D-E-M. Nem encontrei. Um colega meu da Petrobras, que estava aprendendo inglês, falou para mim, Maíra, tem esse aplicativo que você vai lá, é uma rede social, e aí você coloca lá a língua que você quer aprender. Você coloca, eu sou nativa em português e quero aprender inglês. Aí a pessoa que quer aprender português conecta com você, você ensina português para ela e ela lhe ensina inglês. Ela é uma rede social, então tem muitos humanos lá que vão querer namorar com você, né? Então, você corta os humanos que estão lá para lhe paquerar e foca nos humanos que estão lá para aprender. E aí foi o que eu fiz. E na época, inclusive, eu estava até solteira, dava até para ter namorado, se eu quisesse. Eu foquei ali nos humanos que queriam aprender e fiz muitos amigos. É tanto que até hoje eu tenho, dessa plataforma, eu tenho 2 colegas, 2 amigos
que eu conheci no tandem. Um deles é engenheiro de petróleo, inclusive, da Colômbia. Ele, na época, estava na Alemanha, estava morando lá, fazendo mestrado, era doutorado. E ele agora, esses dias, inclusive, mandou uma mensagem para mim, falando que está trabalhando na Bolívia. Acho que é Bolívia. E um outro colega, que ele é indiano, mas é casado com uma americana, e ele é engenheiro aeronáutico, espacial, sei lá, mora nos Estados Unidos. Então, assim, tem uns humanos lá que quer paquerar você, mas tem uns humanos de futuro que quer aprender o idioma, que pode até se tornar uma amizade, uma conexão, e por aí vai. Então, eu peguei, e como eu tinha o ouvido, assim, eu sou péssima em gramática. É tanto que eu tentei ainda, depois que as coisas melhoraram um pouquinho financeiramente, né, que eu estava ali já na Petrobras como estagiária, e as coisas foram dando uma melhorada, eu ainda fiz uns 2 semestres desses cursinhos, assim. Mas, assim, gente, não funcionava para mim, sabe? Eu acho que cada pessoa tem uma forma de aprendizado. E aí eu fiz 6 meses de um, 6 meses de outro, não deu certo. Falei, não quer saber? Cancela. Então, eu deletei esse negócio de querer aprender a gramática. Falei, eu quero aprender a falar. Eu falo tudo errado. E aí eu ainda falo até hoje. Muita coisa errada. Faço pergunta errado. Mas eu falo. Os humanos me entendem. O importante é isso. E aí, eu peguei e fiz um perfil lá nesse tandem. E aí a plataforma, ela vai liberando as coisas assim, né? Você pode pagar, mas você pode ir na versão gratuita. E na versão gratuita, eles vão liberando. Então, você começa podendo teclar com as pessoas, mandar mensagem. Depois, você pode mandar áudio, como no WhatsApp. E depois, você pode fazer uma chamada, FaceTime. E foi assim. E aí, eu comecei as minhas primeiras conversas com o povo, assim, bem, como diz meu esposo, bem índio. E Mayra, e foi indo, e foi indo. E aí, você vai perdendo a vergonha, porque uma das maiores barreiras é a vergonha. Uma vez que a gente perde a vergonha, você se sente mais confiante, aí você vai falando, aí você, opa, os humanos estão me entendendo, estou entendendo que os humanos. E aí vai. Então, eu entendi que aquele tempo, aqueles 2 anos, era sobre capacitação. Então, assim, eu não podia desperdiçar aquele tempo. Deus dizia muito claro no meu coração, se você desperdiçar essa janela, na hora que eu trouxer as oportunidades, que eu já tenho separada para você, você não vai pronta para elas. E foi exatamente isso. Então, aqueles 2 anos ali foi um tempo que eu aproveitei muito para estar com a minha família, com a minha mãe, com o meu irmão, com a minha cunhada, para passar tempo com eles, porque eu sabia que Deus estava me preparando para uma coisa nova, que eu não sabia o que era, mas Ele estava lá, nos planos dele. E aí eu sabia que eu tinha que me capacitar para esse novo degrau da minha carreira. Eu tinha que estar capacitada para poder ocupar essa posição. E eu usei isso. Então, naqueles 2 anos, eu fui me conectando com várias pessoas, fui fazendo palestras, e aí comecei a dar algumas palestras em inglês, online, né? Porque era pandemia e tal. E fui perdendo a vergonha, né? Fui falando, fazendo. E aí por eu ter começado a me conectar com a indústria fora do ambiente da Petrobras, foi ali que o mercado começou a me conhecer e veio a proposta para eu prestar consultoria, ser consultora em uma empresa independente no Rio de Janeiro. E aí eu participei lá, né, enfim, daquele processo, fui trabalhar para essa empresa, eu tinha que ficar 12 meses com ele lá, com eles eu só fiquei 8 meses. E aí depois desses 8 meses eu mudei para uma outra empresa, também como consultora, também era para ficar uma janela lá de 1 ano e pouco, fiquei 7 meses. E aí, em setembro, fiquei ali num período sabático, né? Foi um período, inclusive, que eu estava pensando em desistir da profissão. Porque as pessoas só falam do glamour, mas na realidade elas não falam da vida, né? Da vida como ela é. E por que eu estava pensando em desistir? Por causa do histórico. Eu tive um choque de cultura muito grande quando eu saí do ambiente da Petrobras ali, né? E comecei a trabalhar com outras empresas e a cultura foi muito diferente. Não só por uma questão da cultura de segurança, mas a cultura dos lugares. Então, eu estava saindo do Nordeste e indo para o Rio de Janeiro, né? O pessoal do Rio de Janeiro, a cidade de vocês é linda, mas assim...
você sabe que vocês são difíceis, né? Então, sair do Rio Grande do Norte, do Nordeste, onde as pessoas são extremamente acolhedoras, para ir para um ambiente onde é bope. Eu me sentia o tempo todo, pede para voltar, sabe? Essa era a sensação que eu tinha o tempo todo lá. Então, assim, foi um choque cultural muito grande. E um dilema profissional também que eu vivi, porque eu estava um pouco desmotivada com a forma que eu comecei a ver algumas coisas na indústria serem conduzidas. E aquilo foi me levando para um lugar que me trouxe muita tristeza e me trouxe muitas reflexões acerca do meu papel como profissional no mercado, por que eu estava fazendo o que eu estava fazendo. Então, assim, aquilo me mexeu assim, muito comigo. E eu comecei a pensar, inclusive, a não continuar mesmo assim, nessa área, porque eu senti uma pressão ali. E aí, por isso que é importante a gente, quando é jovem, aproveitar as oportunidades enquanto jovem, porque quando a gente é jovem, a gente não pensa em algumas coisas, inclusive nas coisas ruins. Chega um momento na sua vida, eu tô com 32, vou fazer 33 agora em outubro. Chega uma hora que coisas que antes não pesavam, começam a pesar. Então, assim, vocês vão ver um pouquinho aqui da minha história. Vocês viram já que eu tive todos os motivos para desistir na minha vida, pessoais e profissionais. Mas eu não desisti. Só que ali naquele momento, eu pensei em desistir. Aí você fala assim, mas Maíra... E eu me fazia essa pergunta, eu dizia, meu Deus, eu já enfrentei tanta coisa, fome, tanta coisa que, tipo assim, aquilo pode ser a gota d'água para, né? Isso aqui que eu tô sofrendo, mas isso aqui não é nada comparado a todos os sofrimentos que eu já vi na minha vida. Então, por que eu tô pensando em desistir agora? Mas é aí que você começa a perceber que quando você vai chegando num momento assim da idade, você começa a ponderar coisas. E coisas começam a pesar de formas que elas não pesavam antes. É como se você, quando você é mais jovem, você tem uma musculatura mais resistente. E é uma musculatura que não é só física, não. Ela não é física, só corpo, não. Ela é psicológica também, é emocional. E ali eu comecei a olhar assim, poxa, eu tô tão desmotivada. Eu tô olhando assim, eu tô realmente... Nesse momento, aquela frase que eu ouvi uma vez do gerente, poxa, você tá indo na contracultura, você tá remando contra a cultura. Você tá indo querer fazer as coisas do jeito certo, e o povo tá querendo vir na outra mão, querendo fazer as coisas do jeito rápido. E às vezes do jeito rápido é o jeito certo. E aí meu Deus, eu tô me sentindo engolida por isso. Eu tô me sentindo parada, freada. Poxa, será que eu sou a única pessoa aqui que... Eu me senti bem Elias, assim, sou a única, né? A pessoa tem esse momento da vida que se acha só. E aí eu falei, poxa, não sei. E aí eu pensei em desistir ali, dei uma pensada. E foi quando eu, mesmo nesse meu processo de vou desistir ou não quero mais ficar aqui, uma coisa eu já tinha decidido, eu não queria ficar mais no Rio naquele momento. Eu falei, vou voltar para Natal. Conversei com meu esposo, na época a gente estava noivo, falei, vamos voltar para Natal e lá eu vou fazer outra coisa. Eu vou voltar, eu vou fazer qualquer outra coisa. Eu tenho muitas outras habilidades. Então eu vou eu vou botar um negócio lá, eu vou fazer meus bolos, vou fazer qualquer outra coisa. Inclusive, eu sou muito boa boleira, viu? Vamos provar o dia, viu? A gente fica sabendo, né? O cara da culinária também é forte, né, Johnny? Hã? Na área da culinária, ela também é forte, né? Forte. Só não tem o PhD, né? Mas ela já está habilitada, já, né? E aí eu falei, vou vender bolo, não quero saber o que eu vou fazer. Só que aí, nesse período ali, a gente se deu um tempo, nós dois, a gente se deu um tempo. Porque meu esposo também tinha mudado para lá, ele estava trabalhando numa empresa que é de São Paulo, e ele ficava online, né? Enfim, mas a gente falou assim, vamos fazer o seguinte, como era o finalzinho do ano, setembro, vamos ficar aqui até dezembro. Em dezembro, a gente resolve. Se a gente vai, a gente fica. Enfim. Se nada acontecer nesses 3 meses aqui, enfim. E aí eu me apliquei para algumas vagas. Mas assim, sabe quando você aplica para uma coisa que você nem quer? Foi literalmente isso. Então eu apliquei, eu lembro que eu apliquei... eu apliquei para 2 vagas pelo LinkedIn. E quando algumas pessoas souberam no mercado que eu tinha saído das empresas... Aí eu recebi várias propostas para migrar para outras empresas.
Mas eu, sinceramente, eu não quis. Eu estava tão assim que eu estava. E não é porque eu não tinha dinheiro, não era porque eu estava com dinheiro no banco, gente, sobrando, esbarrotando, não, porque eu tinha boleto para pagar, viu? Inclusive, no final daquele ano ali, a gente fechou o ano fazendo empréstimo, eu e meu esposo. A gente tem que contar a verdade como ela é, sabe? Porque o povo às vezes acha, tipo assim, muito fácil decidir se você quer ou não um trabalho quando você está com a conta de bancária, né? Não, a minha não estava, não. Eu tinha boleto para pagar, até hoje tem. Inclusive, a gente veio aqui para a Inglaterra e a gente ainda continua pagando boleto lá do Brasil, inclusive, e ajudando outras pessoas que estão lá e suportando outras pessoas também financeiramente. Vida real, gente, vida real. E aí, só que eu estava tão cansada ali, eu estava tão, sabe? Eu falei, não quero, não. Algumas empresas falaram para mim, não quero, não, nem por 1 milhão. Teve empresa, inclusive, que eu botei um salário tão alto que elas ainda quiseram fazer entrevista comigo. Eu falei, não, só assim, sabe aquelas coisas que você coloca que é para a pessoa já descartar você logo? Eu botei lá na cabeça, meu amigo. Aí eu disse, não estou acreditando não que esse povo quer fazer entrevista comigo. Mas, enfim, e aí, essas vagas que eu apliquei, eu não lembrava dessa vaga daqui. Eu juro que eu não lembrava. Inclusive, como eu já tinha passado por um esquema no LinkedIn de vaga fantasma no passado, eu fiquei com muito medo dessa ser também. Porque lá naquele período de escassez do mercado, muita gente estava recebendo golpe pelo LinkedIn de vaga que não existia. E eu vivi isso. Era uma vaga fantasma na época. Aí eu encontrei um cara que tinha recebido o golpe, e ele realmente passou por todo o processo e foi vítima. E eu não fui, mas assim, era uma vaga fantasma. E aí, quando eles falaram comigo, eu falei, menino, eu não lembro dessa empresa, não. Só que agora o LinkedIn, ele marca quando você se aplica. Ele fala, você se candidatou nessa data. Aí quando eles falaram comigo, eu fui olhar, eu disse, menina, eu me apliquei mesmo para essa vaga, eu nem lembrava disso, não sabia nem que empresa era essa, Paris Sanders, mas eu fui olhar, né, no Google. Menino, onde é que é isso? Pelo amor de Deus, sei que é na Inglaterra, nunca ouvi falar dessa cidade, será que isso existe? Enfim, aí eles marcaram entrevista, fiz entrevista com eles, e aí as pessoas que o meu chefe conhecia no Brasil eram pessoas que eu tinha trabalhado lá na Petrobras, Então, assim, quando ele falou assim, o Daniel Miller, inclusive, se ele ver essa palestra aí, o Daniel Miller ele foi gerente na Petrobras de implantação do SGIP. E eu conheci o Daniel Miller quando eu comecei a trabalhar com o SGIP. Então, assim, ele conhecia o meu trabalho. Então, ele viu o meu trabalho, ele viu a minha dedicação ali na unidade que eu trabalhava, os desafios que a gente superou como equipe e tudo. Então, quando eu comecei a conversar com o meu chefe na entrevista, ele trouxe alguns nomes de pessoas da indústria, internas da Petrobras e externas da Petrobras, muitas pessoas a gente conheciam o meu trabalho, conheciam Maíra pelo trabalho da Maíra. Então, até quando ele depois foi falar com alguma dessas pessoas para procurar uma referência e tudo, graças a Deus, a minha conduta, né, ela falou sobre mim. E é aí onde eu vejo a honra de você, de fato, não abrir mão do que você é, assim, dos seus princípios, da sua conduta ética, moral, porque vai chegar uma hora que isso vai ser posto em prova. E tem gente que consegue muitas oportunidades na vida, dando jeitinho, né? Tipo, fazendo acordos e acordos. Mas, assim, honestamente, se você quer seguir uma carreira que você quer se orgulhar, seja fiel naquilo que você faz. E aí, tá aí, anos depois, né? Aí veio essa empresa, a gente fez umas 3 entrevistas online. E aí, em dezembro, eu vim para cá, para uma etapa presencial com eles. E aí, em janeiro, eu comecei a trabalhar com eles estando no Brasil. Então, eu passei de janeiro a março no Brasil, trabalhando online. E em março, eu vim de vez para cá com meu esposo. E tô aqui desde março. E aí, agora, tô assim, né? Tem algumas atividades no Brasil, eu vou no Brasil. Aí a gente passa uma semana, aí tem empresas aí a gente vai, aí faz trabalho de consultoria, enfim. Aí tem treinamentos, aí eu continuo fazendo treinamentos, inclusive meu treinamento vai sair agora online, porque quando eu estava no Brasil, eu conseguia ir até as empresas, né? Agora, estando aqui, aí eu não consigo mais ir tanto. Então, ou eu faço remoto,
ou eu vou... e aí eu decidi agora fazer o online, a gravação mesmo, estou trabalhando nele agora, inclusive, vai ser lançado aí nos próximos meses, porque aí agora os humanos conseguem assistir lá as aulas, não estando fisicamente no Brasil. Então agora fica assim, aí vou quando tem necessidade, a empresa, projetos que a gente tem algumas empresas aí no Brasil, principalmente agora com essas novas publicações da agência com relação a assuntos relacionados a postos. E estou cá eu, enfrentando um dia de cada vez, vivendo um novo desafio, não faço ideia por quanto tempo, nem qual é qual é o próximo ciclo, mas eu sei que eu estou vivendo um novo ciclo agora, né? Eu não sei quanto tempo ele dura, mas Deus sabe. Então eu estou honrando esse novo momento também. Aqui, Johnny, deixa eu só fazer uma pergunta. Já está aceitando assim o currículo para estagiários, mas aceitando, a gente vai mandar aí para você, tá? A gente tem referências. Agora, assim, uma pergunta mesmo, né? Que você vê hoje que o mercado é totalmente diferente e que está super aquecido. A gente vê que as pessoas estão formando, né? Igual você falou, e graças a Deus as empresas já estão pegando. O que você vê, o que se destaca num estudante que está saindo hoje da faculdade, assim, o que você daria de dicas para quem está assim, né? Já está finalizando a faculdade, está para ingressar no mercado de trabalho. O que você chama a atenção dessas pessoas? Primeiro, não desperdice nenhuma oportunidade, no sentido de, quando a gente está na universidade, principalmente se você tiver a oportunidade de estar na universidade e só estudar, meu amigo, você não pode perder um evento. Um evento que eu digo é assim, a minha universidade todos os anos faz o workshop. Você tem a obrigação de fazer, de apresentar, não é ir, não. É apresentar alguma coisa em cada um desses workshops. Porque essas experiências, são coisas que você vai colocando na sua bagagem. Vai aumentando a sua bagagem. Porque na hora que você sai da universidade, você já sai com uma malinha ali, sabe? Você já sai com alguma coisa. Maíra, não aproveitei os meus anos de faculdade. Estou terminando agora. O que é que eu faço? Nunca é tarde. Corra atrás do tempo perdido. Daqui para frente, eu não tenho ainda uma posição no mercado e tal. Meu amigo, tem tanta coisa acontecendo. E o Brasil agora, principalmente, está muito aquecido. É tanto evento acontecendo, e é tanto evento... Vai ter, assim, escolha, certo? Porque tem tanto evento aí que eu tô vendo que parece que tá tendo uma feira. Tem gente que, inclusive, eu não sei nem se eles trabalham, porque eles só vivem em evento. Tanta foto no LinkedIn que eu digo, como é que essa pessoa... Acho que o trabalho dela é esse, é participar de evento, porque não tem condição. Todo evento a pessoa tá. Mas, enfim, tenha parcimônia, tenha cautela também com relação a isso. Mas, assim, tem muita coisa gratuita, tem muito webinar, tem muita... fica alerta. E aí uma coisa que, sabe, eu reclamo muito, e eu falo muito isso, assim, e tento ajudar da forma que eu posso as universidades, é que, tipo, eu fiz engenharia de petróleo, e eu saí da universidade sem nunca ter ouvido falar que existem posições para trabalhar com regulação. E trabalhar com regulação não é só advogado, não. Tem uma escassez tão absurda de profissionais para trabalhar com os regulamentos da ANP nas empresas que não está no gibi. E aí eu estou falando aqui, não é só do regulamento de integridade de postos, não. Esse é que tem mesmo, mas são todos. Você tem o SGSO, você tem o SGIP, o SGSS, o SGI, o RTDT. Minha gente, esses regulamentos, eles são enormes. E eles necessitam de profissionais com experiência, de engenheiros que saibam associar a parte teórica ou burocrática com o aspecto técnico da coisa. Então, assim, pesquise sobre isso. Pesquise sobre essas áreas que, às vezes, a universidade não explora sobre elas. Vai ter uma palestra sobre alguém falando sobre o SGSO. O que é isso? Peraí, que eu vou nessa palestra aqui para entender o que é isso. Porque isso vai abrindo o seu leque de oportunidades, inclusive, até para você se aplicar. Tem muita empresa abrindo vaga para estagiário de regulação, de assuntos regulatórios, estagiário de integridade de poço, integridade submarina e por aí vai. Então, assim, tente abrir os seus olhos para essas outras áreas que às vezes a universidade não explora,
Porque a sensação que, às vezes, quando você sai da universidade, é que ou você faz engenharia de petróleo, ou você vai trabalhar com reservatório, ou você vai trabalhar com drilling. Parece que não tem nenhuma outra coisa em engenharia de petróleo, né? Só tem isso. Mas tem tanta coisa, então fique alerta a isso. Tente abrir o seu olho, a sua visão para essas outras áreas que a indústria de óleo e gás ela tem. Use o tempo que você tiver. Mas assim, Maíra, só estudo, que não é pouca coisa, mas assim, é o que eu faço. Então, você precisa honrar esse tempo, assim. Foque realmente na sua faculdade, dê o gás. Não faça só o feijão com arroz, não, sabe? Dê o gás. Seja um bom estudante, seja um bom aluno. Não é o aluno que puxa o saco do professor, não. Não é isso, não. Mas é aquela pessoa focada, que na hora que qualquer coisa acontecer na universidade, as pessoas vão lembrar de você, porque elas veem a sua determinação. E, gente, isso é muito verdade. Olha, depois que eu entrei na indústria, eu já tive a oportunidade de trabalhar com colegas meus que estudaram na universidade. E quando me foi perguntado por nomes para posições no mercado, eu lembrava exatamente das pessoas que se esforçavam na faculdade. Porque a galera que estava ali só para cumprir tabela, eu não queria aquela pessoa como colega de trabalho. Porque no ambiente de trabalho, você quer uma equipe, você está trabalhando para resultado, você está trabalhando para chegar em algum lugar. Você não quer uma pessoa encostada, que fica ali, vai com as outras e é o bobo da corte fazendo piada. Não é isso que você quer. Então, é muito importante a gente entender que a nossa conduta na sua universidade, ela fala por você, ela vai sim falar por você lá anos depois na indústria. Porque tem gente que acha que a universidade é para brincar, é para... E não estou falando aqui que você não tem que brincar, não. Pelo contrário, inclusive se eu tivesse tido a oportunidade de poder ter aproveitado um pouco mais, no sentido de ter me relacionado mais com os meus colegas, poder ter tido mais momentos sociais com eles, isso é uma coisa que eu sinto falta. Eu não tive, assim, foi pouco, mas assim, era circunstancial. Mas tem gente que parece que só foca nisso e esquece do resto. Então, assim, buscar esse equilíbrio. É olhar para a universidade e entender que, sim, aproveitar aquele ciclo, aquele momento, aproveitar o social da coisa, porque vai chegar uma hora no mercado que você vai estar com 8 horas ali, 10 horas para trabalhar, e depois você casa, tem filhos, e aí o tempo realmente vai ficando um pouquinho mais curto. Então, realmente aproveite aquele tempo. Mas saiba usar aquele tempo. Seja um bom mordomo desse tempo. Para ser realmente um profissional, um estudante que é dedicado, se dedique a isso. E mais ainda, hoje, eu diria que os profissionais, os estudantes, eles têm uma vantagem que é as redes sociais, né? Então, o LinkedIn. O LinkedIn, até a época da pandemia, ele não era o LinkedIn que nós conhecemos hoje. Então, hoje o LinkedIn, ele é sim uma ferramenta. Saiba usar essa ferramenta. Saiba usar essa ferramenta para se conectar com as pessoas certas. Saiba usar essa ferramenta para você... E não é para você copiar as pessoas, não, sabe? Assim, eu vejo muita gente tentando copiar alguém. Não é isso. É assim, você sabe o que você estuda. Às vezes tem uma disciplina que você gosta mais. Eu sou muito bom em programação. Eu sou muito bom em exata, aqui na área de cálculo. Eu sou muito bom em fluidos, sei lá, o que você é bom. Comece a escrever sobre isso. Comece a trazer, através da sua rede social, por exemplo, o que você já trilhou até aqui naquela área de conhecimento. Porque isso vai começar a criar uma identidade em relação ao seu profissional no mercado. Então, as pessoas vão começar, poxa, tem tanta gente que entra em contato comigo pedindo material sobre áreas. Maíra, porque eu estou aqui na universidade estudando sobre tal área e eu estou procurando material aqui nessa área e não estou encontrando. Então, assim, tem tanta gente que está procurando sobre conteúdos e tanta coisa, e às vezes você já domina tanto aquele conteúdo e porque você não mostra... Eu aprendi isso com um gerente meu, que eu tive na Petrobras. Ele dizia assim, mulher, a gente tem que mostrar o nosso trabalho. Porque não é só trabalhar. As pessoas precisam ver o que a gente está fazendo. Porque às vezes... E isso é verdade. E não é se mostrar ou se amostrar. Não, mas é fazer com que as pessoas vejam, enxerguem aquilo que você faz. Então, se você faz alguma coisa, se você já tem uma entrega, se você já tem uma área que você pesquisa, já tem comece a
mostrar isso para as pessoas, para que elas comecem a ter o entendimento, a visão acerca disso. E aí o inglês, e aí vem o inglês. E aí o LinkedIn, conteúdo, e o LinkedIn, conexões. Então, seja estratégico com relação às conexões que você faz. Esteja sempre alerta a posições que são publicadas. Use a SPE, sabe? Eu, inclusive, é um arrependimento que eu tenho na época de faculdade. Eu deveria ter engajado mais com a SPE na época que eu estudava. A SPE é um ambiente, assim, fantástico, que você pode estar conectada com pessoas que já estão na indústria, que já têm experiência, pessoas que vão dedicar ali um tempo, sentar com você, tomar um café, falar um pouco sobre a vivência dela, lhe dar um norte, falar sobre uma posição que está no mercado e que você tem perfil para aquilo. Então, assim, engajem com a SPE, use o LinkedIn para ter conexões e conectar com pessoas estratégicas e usar isso também como uma vitrine, mas assim, enxergue esse nome vitrine não é com um olhar pejorativo, não. É como uma vitrine realmente para você como profissional. Comece a criar uma identidade com essa plataforma. E assim, o básico do básico, todo mundo fala sempre, é chave do inglês, né? Assim, você pode estar no mercado, não dominar o inglês e sobreviver. Pode. Mas se você tem vontade, se você queima no seu coração o desejo de alcançar novos níveis como profissional, para que você consiga acessar esses novos níveis, é como no videogame, né? A gente vai ganhando a chavinha lá para poder destravar as próximas fases. Então, é a mesma coisa. Então, o inglês, ele é uma dessas chavinhas. É uma chavinha para destravar uma nova fase. E, assim, o que tem de vaga, gente, eu estava vendo esses dias, eu estou recebendo tanta vaga no LinkedIn, inclusive falar até para o meu chefe, falar, o senhor vai me perder. Não, mas tantas vagas abertas, eu tenho mandado para muitos amigos meus, inclusive no Brasil, vagas de engenheiro de risco. Inclusive, essa é uma dica, tá? A indústria como um todo. E aí, falando aqui para a indústria de óleo e gás, existe uma mega escassez de profissionais que dominem processo, risco. E aí é risco para tudo. É risco para poço, é risco para plantas, é risco para... É risco. Então, assim, se você puder também focar, se especializar nisso, isso nunca vai passar de moda, tá? Isso nunca... Diferente até de drilling, né? Que drilling você tem aquele período ali, fura, e por questão de estratégia, aí vem os ciclos, aí para, não sei o quê. Processo não, viu? Processo não, porque as plantas vão continuar, os poços vão estar ali, os dutos vão continuar, tudo vai estar ali. E essas coisas precisam ser manutenidas, elas precisam ser gerenciadas. E não tem no mercado muitos profissionais que tenham especialização, que conhecem sobre risco, que dominam essa área e que trabalham com isso. Então, assim, também começar a abrir o olhar um pouquinho também para essa parte, olhar a regulação, olhar essa parte do processo. É uma chave para esse momento que a gente está vivendo da indústria. O inglês, as conexões, e eu acho que é isso, assim. E minha gente, trabalhar duro, assim, não tem açúcar, não tem atalho, seja muito seja íntegro o que você faz, seja íntegro, o que você é. Eu não acredito nessa história de que eu sou uma coisa no ambiente de trabalho, eu sou outra coisa. Não. Se você usa o cinto no seu carro, você também vai seguir as regras no seu trabalho. Porque se você, meu amigo, não usa, isso é um valor, acabou. Então não importa. Então aquilo vai falar sobre você. Então seja íntegro, se capacite, esteja sempre estudando, esteja sempre se atualizando, principalmente na sua área. Se você já escolheu uma área que você gosta mais, conecte-se com pessoa dessa área, peça dicas e seja cara de pau mesmo. Uma coisa assim que vale muito. Minha gente, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de abordar as pessoas, mandar mensagem. Meu Deus do céu, na minha época que eu estava conectando com o povo no LinkedIn, mandei muita mensagem para muita gente. Tem gente que nunca me respondeu, mas teve muita gente que me respondeu. Então, assim, eu fiz muitas conexões, fora do Brasil, inclusive. Então, tenho essa cara de pau mesmo. Olha,
sou estudante, estou nessa área, queria aprender mais sobre isso, estou procurando um estágio. Mas, assim, também faça isso de forma, sabe? Tem gente que, às vezes... Tem gente que, porque me tem até nos grupos de SPE, às vezes manda WhatsApp para mim e não fala nem o nome. Manda mensagem assim e fala assim, eu vi tal vaga que você postou, não sei o que, nananana. Aceita isso, aceita aquilo. Aí eu falo assim, eu tô falando com quem? Não sei nem ninguém que eu tô falando. Não sei se é pra pessoa, não sei se é pra um amigo da pessoa, não sei nem quem é o humano com quem eu tô falando. Então, assim, tenha uma certa cautela, né? Se apresente, fale quem você é, mas seja cara de pau. Fale mesmo, assim, não tenha vergonha, não. E cave as oportunidades. Não fique esperando que elas não vão aparecer no seu colo. Ninguém vai bater na sua porta. Knock, 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 knock. Tô aqui com uma vaga para você. Não vai. Isso pode acontecer. E isso acontece, mas isso, assim, é a exceção, sabe? Os pontinhos, aqueles pontinhos que saem da curva. Então, não ache que isso é padrão, porque não é. Algumas pessoas vão ter a felicidade de formar e já tá ganhando piso, mas isso também não é a regra. Então, ter isso em mente, sabe? Ter em mente que tem que procurar, tem que dar o sangue, e se realmente quiser ver as coisas acontecendo, tem que fazer por onde. Muito ensinamento, hein, Mayra? E agora, né, para finalizar, em nome de todo o capítulo estudantil, eu queria agradecer mais uma vez, né, pelo convite aceito, tá aí disponibilizando horas do seu dia aí para estar conversando com a gente sobre a indústria, sobre a sua carreira, sobre a sua história. Tenho certeza que quem assistir esse episódio vai ter muitas coisas para tirar de lições, né, para a vida, para a carreira, né, resiliência, né, uma história inspiradora, como eu já disse lá atrás, que vai inspirar muitas pessoas daqui para frente também. Para você que quer seguir e acompanhar também a história da Mayra Aquino, tem ela no LinkedIn, nas redes sociais, acompanha lá, ela é muito ativa, inclusive premiada pela plataforma. E deixar mais um agradecimento, deixar o Guilherme agradecer também a você pela presença. Muito obrigado, Mayra. Mas, né, agradecer do tempo aqui, esse bate-papo, esse troca de ideia, essa orientação que você deu aos estudantes, né, e as pessoas que vão estar assistindo. Igual o Jonathan falou, a pessoa não existe na fórmula do sucesso, como você também estava falando sobre, força de vontade, e isso sim nos motiva, porque a gente vê sua trajetória e a gente vê que a gente está indo pelo caminho certo. E que os desafios não param, mas que no final tudo dá certo. É isso mesmo. Então é isso, meus agradecimentos ao nome de todos. E muito obrigado. É isso mesmo. E eu que agradeço, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Foi um prazer para mim estar aqui. Eu estava devendo já essa vinda aqui. E aquela palestra lá eu não esqueci. A gente vai fazer, Jonathan. Vamos fazer sim. Para mim é um prazer, para mim é sempre um prazer falar com a universidade, é sempre um prazer dedicar tempo, assim, a quem está ali estudando, está se preparando para o mercado, quem está no comecinho da carreira, porque a gente já não tem muitos anos não, mas já tem uns 10 anos, já vi um bocado de coisa aí nessa indústria. Então, eu esqueci de falar uma coisa, e fica como o meu último alerta. Vocês hoje estão vivendo um momento do mercado que é muito diferente do momento de mercado que eu vivi. Então, saber aproveitar as oportunidades é também saber escolher certo. Porque, diferente da minha época, não tinha o que escolher, era o que aparecesse, né? Hoje, não. Hoje, os estudantes, inclusive muitos estudantes, estão entrando em contato comigo, dizendo, Mayra, porque apareceu aqui uma empresa, uma operadora e uma empresa prestadora de serviços. O que você faria? E eu falei para ela o que eu vou falar para vocês. Escolha com base naquela empresa que você sente que você vai ter mais para aprender. E por que eu falo isso? Porque existem muitas empresas no mercado e muitas empresas em muitos momentos. Então, existem empresas muito novas que estão começando, que estão aprendendo, e eu acho que esse ambiente é um ambiente bacana, mas é um ambiente bom para pessoas que já têm experiência. Porque a experiência de quem já carrega, né, já conhece, aquela musculatura, ela vem para uma estrutura que é nova, que está começando, e aí aquilo vai auxiliar no processo de crescimento. Na vida é assim, né? Você começa a estagiar, você tem um supervisor, alguém com mais experiência, que vai lhe supervisionando e que vai transferindo aquele conhecimento.
Então, e você tem outras empresas que já estão no mercado, empresas que já têm anos e anos. Então, eu falei para essa moça, ela me abordou numa feira, e aí eu falei, olha, eu no seu lugar, porque às vezes as pessoas falam assim, porque eu iria para tal operador, é uma operadora e uma prestadora de serviço. Às vezes as pessoas colocam mais valor em estar em uma operadora ou uma prestadora de serviço. E eu falei para ela assim, olha, eu no seu lugar, eu nem pensaria. Eu iria para a prestadora de serviço. Sabe por quê? Porque essa prestadora de serviço aí, ela já tem mais de zilhares de anos no mercado. Ela era uma prestadora de serviço muito grande, internacional, enfim. E nessa empresa você vai aprender muito, porque a galera que está lá é uma galera que já está lá de batente, ó. Então, assim, é uma empresa que já está há muito tempo no mercado. Então, você realmente vai para capacitação. A operadora é ótima, só que assim, ela está crescendo ainda. Então, você vai encontrar um ambiente lá que é um ambiente que ainda está em desenvolvimento. Eu não recomendo. Por já ter vivido e visto assim as realidades, como estudante, eu olho para a minha carreira. Se eu tivesse, como estudante, aprendido numa empresa que estava indo num processo de desenvolvimento, eu não sei se eu tinha aprendido tanto, não. Ou eu poderia ter aprendido muitos comportamentos inadequados, talvez. Porque no processo de aprendizado, você vai errar. Então, assim, é natural, é natural de qualquer pessoa. Eu já errei muito na minha carreira. Então, uma empresa que está crescendo, que está começando, que está fazendo agora, ela vai errar muito. As empresas que já estão aí há anos erram, imagina quem está começando. Então, para um estagiário, né, para um estudante, se você tiver a oportunidade de escolher, eu tenho aqui 2 vagas, eu posso escolher. Escolha certo, escolha com uma visão assim, onde é que eu acho que eu vou aprender mais? Onde é que eu acho que eu vou ter pessoas mais seniors, mais experientes, para sentar do meu lado e para eu, como uma esponja, sugar esse conhecimento? Porque quem está nessa posição está começando, e quando a gente está começando, a gente está ali aprendendo, a gente está com gás, e a gente vem com uma locomotiva. Só que a locomotiva sem direção, ela vai bater. Então, é por isso que é importante, nesse momento, sim, de início de carreira, ter essa visão. Porque a gente tem o gás. E esse gás, essa energia, ela precisa ser supervisionada. E é aí onde a experiência, ela traz esse equilíbrio. Porque a gente empurra com a velocidade da fase, mas aí a pessoa experiente, ela vem trazendo esse equilíbrio que é necessário. Então, assim, eu acho que esse é um momento também estratégico. É importante saber escolher. Não que as empresas novas são ruins, não, gente. Mas saber escolher o momento profissional, o que se quer. Obviamente, Mayra, é o que tem. Não, você não vai ficar sem ir, né? Não é isso. Mas se você tiver realmente a oportunidade de escolha, tenha isso em mente, assim. E agradecer mais uma vez. É muito, muito bom falar com vocês. Sempre um prazer. E fica aqui, mais uma vez, o meu compromisso da gente fazer aquela palestra lá sobre a minha área. Obrigado, Mayra. Foi importantíssimo esse episódio, né? A gente conversou aqui vai dar 2 horas de conversa e parece que o tempo nem passou, né? E porque realmente foi, assim, um conteúdo denso, né? Muita história para a gente se inspirar e correr atrás. Então, mais uma vez aqui, em nome de todo o capítulo estudantil, encerramos mais um Petrocast. Para vocês que nos seguem nas redes sociais, acompanhem a postagem do próximo episódio nas redes sociais. Então, um abraço a todos aí. Muito obrigado, Mayra e Guilherme. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau. Obrigada.